Hey guys, welcome to the Inside Our Studios Day, and this is a very special edition because it's the show's first anniversary. But, as always, don't forget we have subtitles in English, you just have to activate them below. Y no se olviden que también tenemos subtítulos en español, solamente tienen que activarlos acá abajo. E depois de um ano, ainda estamos aqui, Jéssica. Inside Our Studios Day de junho. Um ano, maio. Você voltou, você está de volta depois de um mês fora. Ah, mas é que semana passada tinha tanta gente pra participar, então eu achei que... Não precisava, você não precisava. Mas você não lembra que podia agregar tanto. A gente, o primeiro Inside foi... Você deve estar falando, mas pô, o primeiro foi em maio, foi em maio. Mas a última edição de maio, ela aconteceu um dia antes da edição do ano passado, então não fazia um ano ainda, faltava um dia. Então a gente deixou... Confuso, hein? Mas a gente deixou para essa edição. Achei confuso. Deixamos para essa edição, até porque você também não estava, não poderíamos comemorar, porque no primeiro... Foi só nós dois. Só nós dois. Estávamos só nós. Eu nunca vou esquecer desse dia. Ia ser você e o Renan, você lembra? Não lembro, era? É real, oficial. Ia ser você e o Renan. Ele me liga uns 2 dias antes e fala assim, Jé, faz você. Eu fiquei tipo, eu? Eu nunca fiz um nada, tipo, em câmera na minha vida. E ele falou, não, vai você. Aí eu tive que ir morrendo de nervoso. Tava tremendo aqui. E hoje? Hoje tá tranquilo. Tô ano tremendo depois você aqui já tá... Ainda? Ué, vai que eu falo, vocês vão mas ter que aí ficar o me Vera, cortando. aí o Vera não corta, pode deixar, Vera. Então, estamos aqui um ano de Inside Our Studios Day. Teremos várias novidades hoje. E como é um programa de aniversário, estamos decorados aqui. Teremos um bolinho também, já. A gente vai comer. Eu adoro esses insights de comida. Esse é de comer, teve outro. Então, o que bom, para quem não conhece, já estamos há um ano aqui, mas para quem não conhece, a Inside Our Studios Day é o nosso programa mensal que fazemos aqui no final, na última sexta de todo mês. Sim. Para mostrar os novos lançamentos em primeira mão da Iron Studios. Tudo que a gente mostra abre a pré-venda no mesmo tempo em ironstudios.com, ironstudios.com.br e ironstudios.eu, que é o da Europa, mudou agora. O ponto .com funciona ainda, vamos ser sinceros, mas agora é o .eu. Achei certo? Chique. Uhum. Muito bom. Teremos, vocês também podem nos seguir aqui no YouTube, se inscrevam, deixem o seu like, por favor, compartilhem, comentem aqui, que Vera está comentando junto com vocês agora nesse exato momento. Sigam-nos no Twitter, no Instagram, Facebook, que mais, Vera? LinkedIn, TikTok. Pode seguir em tudo que é lugar, até Twitch, acho que é. Pode seguir na Twitch também, se você acompanha, a gente não produz nada lá, mas um dia, quem sabe, pode acontecer. Certo? Teremos também nosso sorteio mensal, mas dessa vez, como é de aniversário, a gente vai sortear 3 vezes. Então teremos 3 ganhadores, Vera. Olha que legal. Teremos aqui os orcs que estão aqui do lado da Jéssica. Então temos o diorama de Moria, que estão faltando poucas peças, na verdade, está faltando pouquíssimas peças. Mas os orcs que complementam ali a parte dos vilões. Tá faltando um. Está faltando um. Então, tô aqui pensando, tipo, quem tá faltando? esse mesmo. Então ele está faltando, mas para você já completar a sua coleção, a gente vai ajudar vocês. A gente vai colocar aqui para sorteio e serão 3 perguntas e 3 ganhadores diferentes. Então, você vai fazer as perguntas sobre os orcs? No final do programa. Então teremos mais ganhadores, mais chances das pessoas. Qual o nome deles? Não, essa nem eu sei. Mas fiquem ligados então no nosso Instagram. Ao final do programa a gente vai fazer 3 perguntinhas. Vocês respondem lá no @IronStudios. Na caixa de pergunta lá nos stories vão ter uma para cada pergunta. Vocês deixam a resposta lá. Quem responder primeiro mais rápido vai levar o nosso um deles, né? A gente vai fazer a ordem aí das perguntas. Certo? Bom, já falei que os itens estão pré-venda, já pedi para vocês seguirem, compartilharem. Olha o que temos aqui, Jéssica, hoje. Eu acho que a gente virou relevante em Jurassic Park, Jurassic World. Eu fiquei chocada, maravilhoso. Certo? A Chili Beans nos mandou presentes, então estamos aqui, ó. Eu ganhei, Jéssica. Deixa eu ver o seu. Olha aqui, ó. Eu ganhei com a bengala do John Hammond aqui do lado. Ai, que lindo. Óculos de Jurassic Park aqui, ó. Olha o meu, que chique. O meu tem um croco. Não é de croco, né? É de dinossauro, mas... Olha só. Ficou bom, Jéssica. Ficou bom. Ficou bom. O seu ficou meio... Meio vintage, rock, assim? Meio rock and roll, redondinho, né? Eu gostei. É. Eu gostei. O detalhe aqui da bengala
do John Hammond. Tem os dois, até o mosquitinho. Ambarzinho, Saca o mosquitinho né? no âmbar? Muito O bom. meu é âmbar, o meu é preto Amei. também. Adorei, então obrigado a Chili Obrigada, Beans. Chili Beans. Lembrando que essa é uma coleção exclusiva, especial em homenagem a Jurassic World Dominion. Você gostou do filme? Assistiu já? Assistimos foi na juntos, pré-estreia, né? Jéssica foi na pré-estreia. Ai, gente, eu achei... Foi a primeira pré-estreia da minha vida. Eu me senti, tipo, famosa, né? No tapete, lá tirando fotos, ué. muito Não, bom. ninguém tirou foto minha, mas ok. Mas eu achei o quê? Como que funciona? Não sei, ué, você fala assim. Eu perguntei se você gostou do filme. Você gostou do filme ou não? Gosto de Jurassic Park, Você gosta de dinossauro, né? O dinossauro- Os dinos foram legais, eu achei. Os dinos, eles cegam a gente pro roteiro. A gente não vê o roteiro, a gente Isso, só eu não vê os vi dinos. nada, assim. E a ação, a aventura, que aliás é cheio, o filme é lotado de Mas os de dinos ação são e mara, aventura. gente. Assistam. É bem bom. É assim. muito bom. Então vocês aí que gostam de dinos assim como a gente e precisam do óculos escuro com proteção UV, aqui ó, Sim. Chili Beans. A gente A vai ficar com o caixinha é óculos super escuro porque fofa tem também. muita luz aqui e vocês não vão ver a gente, eu não vou ver as peças que a gente vai Olha, mostrar. tá escritinho aqui dentro. Gostei. O meu não tem, mas o meu tem um ambar, mas tem o símbolo do domínio ali no E cantinho, tem a os... patinha do Jurassic. muito fofo. Muito bom. Então é isso. Então, muito obrigado, Chili Beans, agradecendo aqui. Arrasaram. E aí temos também amanhã, Jéssica, sábado, nosso querido Roadshow, Iron Studios Roadshow, Inside Iron Studios Roadshow, onde a gente leva as peças que a gente vai mostrar aqui ao vivo lá na Concept Store da Gabriel. Ai, que legal. Pra galera ver ao vivo. Já tivemos 2 eventos Foi desses. muito legal do outro, né? Encontramos o pessoal. Na última edição eu não pude ir, que estava com Covid, mas agora estou bem para participar. Vamos lá. Nos veremos amanhã lá então. Quem Sim. puder, quem quiser visitar a loja da Gabriel lá, Com falar bastante com o coisa de Paulo, com a Jurassic. Jaque, exato. Teremos todos os itens daqui e teremos brindes e tal. Então fiquem ligados. Nos vemos amanhã então, Legal. lá na Concept Store da Gabriel, aqui de São Paulo, obviamente. Certo? Agora, último recadinho, antes da gente começar, já nos alongamos muito, Vera está falando aqui, ó, para acelerar. Speedrun, que é a nossa promoção mensal, 50% de desconto em todos os sites, ironstudios.com, .com.br.eu, Sim. 50% de desconto e como é uma edição de aniversário, São muitos produtos. são alguns produtos. Preparamos um item de Marvel, item da Warner, DC e Universal. Então são um para cada franquia das franquias Masters aí que a gente tem. Legal, hein? Produtos em todos os sites. Então, valendo, vocês têm o tempo aqui, ó, até acabar o programa. Vocês estão com o cronômetro aqui no alto da tela. É o tempo que vocês têm para aproveitar 50% de desconto nesses itens que estão aqui. Fiquem ligados, entrem no site, tem um banner lá bonito, todos os sites do Speedrun, para você já clicar. Eu acho mara essa promoção, e garantir. 50%. E é só por 2 horas, aqui é quanto durar o programa. Se a gente for mais rápido, Dura menos. aí dura menos. Então, fiquem ligados. Na verdade, aqui já tem o tempo do programa, o cronômetro está dedurando a gente. Mas é isso, certo? Então, a gente vai para um breve intervalo, Gé. Porque na volta teremos os convidados e as primeiras peças aqui do dia. Ai, tô animada. Nesta super edição de aniversário aqui do Inside Iron Studios Day. Então, fiquem conosco. Esta zona nos trouxe uma das melhores coisas Inside Iron Studios Day. Já é uma tradição muito empolgante. sim. O que será que vem na segunda temporada, hein? E para finalizar, esse foi o primeiro de muitos aí. Então você que gostou da série e está esperando a segunda temporada, tá chegando muita coisa, teremos muitas novidades. Eu agradeço demais, então fiquem atentos. Só que a gente não acabou. Vamos aproveitar esse gancho, vamos chamar o Vera. Coloca aí na tela, Vera. Temos mais, né, Vera? Já anota aí, Vera. Certo, Vera? Volta lá, Vera. 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 Aqui, Vera. Certo, Vera? Vera, corta aí. Vamos lá, Vera. Aqui, Vera. O Vera. O Vera. Você pega a onda, Vera? O Vera ganhou um tênis. O Vera pega de tudo aqui. Vera, não adianta você reclamar não. Agora o Vera acabou, Vera. É isso? Podemos ir embora, então? Você voltou pra mim, né, Vera? Que piada, né? Tá. E voltamos agora, do jeito que a Jéssica gosta, com um chapeuzinho de aniversário. E os convidados aqui, parabéns. Ó,
a gente obrigou aqui, como é aniversário do Inside, Jé, a gente obrigou os pessoal que trabalha aqui na Iron a vir também participar e colocar o chapéuzinho. Então vamos aproveitar e apresentá-los, porque é a primeira vez que eles participam aqui. Certo? Então temos aqui Paulo Siles. E aí, Bassoli, beleza? Se apresenta aí pra galera que não te conhece. Cara, pra alguém que já foi na loja da Gabriel, já me vi em algum momento. Eu cuido da loja lá na Gabriel, na Concept Store, e estamos aí desde 2015. Então, desde brincando 2015 com na Iron, lá na loja. Sim. Amanhã estará lá no Roadshow. Estarei lá apresentando as peças que vão ser apresentadas aqui pessoalmente, pra vocês poderem conferir os detalhes que não dá pra pegar pelo vídeo. Vai lá ao você não vivo. viu nenhuma ainda, é tudo ainda surpresa pra você, certo? Tentei pegar spoiler aqui, não consegui. Não deu, aqui é seriedade, seriedade. Karina, tudo bem? Tudo bom? E aí? Apresente-se, por favor, sua primeira participação também. Minha primeira participação, eu sou do time de finanças da Iron. Olha, tá vendo? Ela que cuida do dinheiro aqui. Dia 5 eu sou muito querida aqui na É verdade. E ela que liberou a verba pra gente fazer a decoração aqui também. Entendeu? É isso. Ela se libera verba. E também, mas assim, ó, é importante falar que o Paulo, né, a Karina e o Felipe também são fãs, certo? Com certeza. Vocês conhecem do que a gente vai falar aqui? É bom, ó, eu vou testar vocês aqui. E o Filipão, tudo bom? Do e-commerce. É isso, você cuida de todos os sites aí, Brasil. A gente tá lá, subindo as POs e tudo mais. Então, ó, as POs... Ele já sabe de tudo. Exato, ele sabe. Pouco de ele sabe. Inclusive, as POs que a gente vai subir agora no ironstudios.com.br, .com e .eu estarão todas disponíveis lá, certo? Certíssimo. Se não estiverem disponíveis, a culpa é do Felipe, é que vocês podem cobrar ele. Aí, @Felipe Iron Studios, não, brincadeira, não existe isso. Então é isso, eu tô com essa ficha aqui que não vale. Primeiro bloco. Vou lembrar aqui, ó, sorteio no final do programa a gente vai fazer com as 3 peças aqui, três perguntas para 3 ganhadores ganhar os orcs. Temos as caixas aqui, ó, senão o Vera vai me reclamar aqui que eu tô falando fora do microfone. Então, temos aqui o Swordman, o Archer e aqui, ó, Armored Orc. Não vai aparecer, né, Vera? Lascou você aqui, ó. Tá bom assim? Mais ou menos. Então é isso, são 3 prêmios para vocês até o final do programa, tá certo? Então, inclusive vou aproveitar esse momento, eu mandei, Jéssica, no último programa que você não está, eu mandei um abraço para sua mãe. Então agora você está aqui, você pode mandar um abraço para sua mãe. Oi, mãe, eu voltei. Inclusive todo mundo pode mandar um abraço para a família. Um beijo da Jéssica. Um beijo aí para a família de todo mundo. E agora, vamos começar, Vera. Lembrando aqui, ó, Speedrun, não deixem de aproveitar a promoção de 50% aí no site, que o Felipe já tá tudo certo lá com o Speedrun, galera. Então, ó, tem um item da Marvel, tem DC e tem Universal também aí, vários itens em 50% de desconto em todos os sites, somente durante o programa aqui agora. Então, não deixe de aproveitar e também não deixe de se inscrever, dar o like aí, compartilhar, comentar. É muito bom, certo? Vamos lá, Vera. Estão ansiosos? O que vocês acham que vão vir? Não, vamos... Se você não, Jéssica, que eu sei que você vai furar o palpite. Karina, o que você acha que a gente vai ver aqui? Ninguém te falou nada, né? Ninguém falou nada. Eu vou chutar alguma coisa de Marvel. Marvel. Olha só, então é isso. Cara, a Karina falou com Vera, não é possível. Caraca, se combinasse não dava certo. Então temos aí, ó, Doutor Estranho, Jéssica. Tamara. Minicô. Eu achei que eu acho que ele é um dos meus minicôs favoritos. Ele é muito bonitinho. Meu personagem favorito também. Ele é o seu personagem favorito? Olha só. Olha o livro. Darkhold. Cara, a evolução dos detalhes da linha Minico é um absurdo. A gente teve em exposição lá na Gabriel recentemente aquelas primeiras peças da linha de Justice League. Você pega aquelas primeiras e compara com o que tá saindo agora, o aperfeiçoamento. Ó, detalhe na capa, detalhe né? na capa, Vocês gostaram do filme? Todo mundo assistiu? Sim. Incrível. Muito bom. E é legal também dizer que acho que é a segunda peça Minico que a gente tá fazendo, apesar que ele tá levitando, né? É a primeira levitando, mas é a segunda sentada, porque a Hermione também estava sentadinha. Isso agora... mexe na questão da distribuição do corpo deles ali, deixar eles sentadinhos, ficou bem legal. E apoiado na capa, né? O velho truque ali, né? Quem que fez esse, Jeff Adri? Não, foi um escultor que ele infelizmente saiu. A gente foi tem... o último trabalho dele. Tá vendo? A gente revela as pessoas e elas são, elas saem. Fechou com chave. Mas ele é um fofo. Mas mandou muito bem, tá muito legal esse Ficou muito bom mesmo.
Olha os detalhes na capa, né? Igual o Paulo falou. A parte de costura, cara. Toda a parte dos detalhes da costura ali. O pedacinho azul, pra quem já viu o filme ali, sabe de onde vem. Mas o detalhe do livro, pra mim, é um espetáculo, cara. A gente teve ele na peça da Wanda, né? Eu acho que a gente meio que... Tá flutuando agora a Minicô. Pegou meio igual, assim. Tem até, inclusive, a Feiticeira Escarlate, dá pra ver ali, ela tá impressa. É o que você falou, né, Paulo? O nível dos Minicô, assim, cada vez mais complexos e completos em detalhes. As poses, elas vinham muito de uma... que a gente brinca aquela pose de museu. Era paradinho, mãozinha pro lado, bem de início ali. Conforme foi passando, hoje você tem essas peças flutuando. Tem a peça do Panterinha, que tem todo o detalhe na base. Essa nova do Doutor Estranho flutuando. O rosto dele tá legal pra caramba. O traço do Márcio, todo mundo ama. Toda vez que lança peça nova, o Márcio sempre passa na loja pra autografar. Chama uma mega atenção, mas dá pra ver que tem todo um trabalho de design da Iron também em cima dessas peças. Eu gostei do cabelo. Dar esse dinamismo. O cabelo tem as Pô, mechas. Ele tá meio arrepiado quinadinho, ali, né? Acho que tá ficando Ficou- um pouco mais quinado, ele não tá tão redondinho, assim, igual antigamente, Eles parecem né? ter uns ângulos mais retos agora, principalmente no rosto ali, que funciona bem. Felipe, o Doutor Estranho sai bem no Sai. site, a galera Isso gosta. é legal. Isso é bem. Minicô não tem pra onde correr, porque presente pra criançada, presente pra... Eu vejo muitos na loja, presente pra esposa, pra que a esposa comece a colecionar também. Então, a gente brinca que é a porta de entrada. Pra quando a caixa grande chegar em casa não tomar tanta bronca. Você compra um pra você e mais um pra dar de presente, que aí você já vai Macarinha, amaciando. você é fã do Doutor Estranho, seu favorito por causa do personagem ou também por causa do Beneditão, Cumberbatch e tal? Os dois, né? Porque agora ele Útil ao é, agradável. ele é o principal ali, vamos falar da Marvel, Total, não é o sim. principal hoje? Ele é o Doutor Estranho. principal, não. Ele nos dois últimos filmes tá lá. É real. Ele é o Doutor Tony Stark Ele da é, tipo, vez, meio que o último que sobrou também, né? Então, Tony Stark tá fora, Capitão América não tem mais. Ah, mas tem o Tem o Capitão Thor, América mas São o Thor ele não tá tão participativo nos O filmes. Thor igual meteu a ele, né? Capitã Marvel, tá viajando, Tá com outra tirando galera. férias. É o velhão que vai liderar a molecada. Pode ser, pode ser. Vamos pro próximo aí, Vera. Temos um item. A gente Old mostrou school já. ano passado Legal. e a galera perguntou onde está Shang-Chi. Está aí, Aí, voltou. chegou. Que legal. Olha, Oficial carregando o Kamehameha agora. ali, pô. A gente tinha feito ele com o bastão, né? Exato, exato. E aí Houveram a algumas gente fez umas modificações, né? alterações, que a gente achou que ia ficar bem mais legal se ele tivesse com os poderes dos Aham. anéis. Até porque quando a gente fez a primeira, o filme não tinha sido visto o lançado filme, ainda, né? Caraca, mas ficou bem legal. Gostei do bichinho ali Morris. deles. A Marvel, a barra Disney não erra em fazer bicho fofinho, né, cara? É Grogu, é o Baby Yoda. Cada um tem o seu mascote Tem o ali. Groot. E é legal que a asa, né, tem uma pintura... É meio de pomba, né? Aquela... Não, e Sabe a pomba cor. que é meio brilhosa? Assim? É isso, é meio a cor, assim. Oleosa, pô. Sabe, pomba que é... Coitado do bichinho, tão fofinho, pô. Não, e a pintura das escamas, né, da roupa dele Ficou também. legal pra caramba. E é um filme que foi mega injustiçado, né, cara? Saiu naquele meio período ali de pandemia. Sim. E é um filme incrível, visualmente. muito legal, um espetáculo. O filme é bom, real. Não, e os anéis estavam no braço dele na primeira versão? Tavam. Estavam, né? Agora elas estão ali Carregando. juntando e fazendo tipo um Hadouken, né? Cara, Seria soltou um Hadouken. Kamehameha, pô. Seria Isso aí, Hadouken. viu? Tá muito bom, tá muito bom. Não, isso aí é conflito de geração de referência. É, não, quarto de lua pra frente, Pô, soco. muito bom, cara. Curti pra caramba o filme. Tomara que ele volte com mais destaque nos próximos, né? Tem aquela cena pós-créditos que já dá Então, uma é isso. referência pro Só que a gente personagem. nunca mais soube nada dele. Eu achei que tipo, o Wong aparece nesse filme. Então eu achei que ia ter alguma coisa de Shang-Chi no filme do Doutor Estranho, sei lá, por causa do Wong. Eu não sei, algum bracinho dele saindo de algum lugar assim, mas não O falou Wong, mais ele nada. tá curtindo a vida doidado também. Que ele tava nesse filme fazendo briga Ah, ele ilegal. tava fazendo- ele tava num rolê muito errado, Todo né, solto. cara? Cada vez que ele aparece em outro filme, você tem que descobrir o que o Wong tá fazendo metido ali, né? É, mas eu acho que ele vai aparecer. Tem outro filme aí que ele vai aparecer, é a série da Miss Marvel que ele também. vai Não aparecer. vi. Eu não tô assistindo. Eu tinha Comecei visto a que ele ver, estava mas- escalado em algum. Pô, tomara, porque Algum o cara perdido aí ele tá. é mega carismático, Eu pô. gosto dele também. É muito bom. E Merece uma péssima. mas a gente tá elogiando o filme aqui, né, Vera? Mas a gente não vai ficar só no Shang-Chi. Temos aí também. Pode colocar aí. Wenwu! Essa vocês não estavam esperando, hein? Esse eu não esperava, não. Olha aí. Esse tudo não bem. apareceu legal esse ainda? efeito. Esse a gente não tinha mostrado ainda, a primeira vez, Jéssica.
Olha. Caraca, esse efeito tá incrível. Demais. Esse Chicotão. efeito do translúcido, passando energia ali na curva entre os anéis, ficou bem legal. Fica mega Olha, eu não me dinâmico. lembro, assim, lógico que a gente teve várias peças da Wanda e tal, que tem esse efeito, mas eu não me lembro de uma peça assim com esse efeito no poder. A gente teve algumas peças, igual você falou, da Wanda. Eu lembro lá atrás, era de Ultron, ela tinha flutuando com a energia, mas tem muito dessa energia vermelha, tanto nela, na Jean Grey, 1 para 10. Esse azul eu não lembro de ter visto em nenhuma peça mesmo que a gente produziu. Tem os até agora. raiozinhos do carinha do Mortal Kombat, que eu esqueci o Do nome. Não, mas o Raiden mas é mais contido, né? Mas é mais contido. menorzinho, mas... Caraca, bem legal. Passa puta movimento na peça. E os anéis, né? E o efeito do poder dá um movimento bem legal pra peça, né? E aí eu sei que a Marvel, ela foi bem incisiva com a gente, de ter 5 anéis no braço, 5 anéis no poder. Então ele 10 tá com os 10 anéis e o Shang-Chi também tem. Isso, mas é que eles roubam do outro, eles né? ficam Então, roubando, meio que- exatamente. Isso. Ficou muito bacana o poder. E o rosto do Tony Leung ficou excelente também. Mais bonito, né? Caraca, esse filme Inclusive eu sou gosto muito. fãzaço do Tony Leung. Lembra Hard Boiled? Ele tá no... Excelente. As cenas de luta dele, principalmente com a mãe do Shang-Chi, é toda uma pegada, o Tigre e o Dragão ali, esses filmes de Kung Fu, que é animal. Nossa, muito essa lindo pra o mim, filme. você lembra? É a melhor cena do filme, é a luta dos dois, é quando eles se conhecem. Introdutória ali, cara, tem É todo muito- um... E é bonita, né? Tipo um Visualmente é verdão, toda meio assim, leve, é, assim, bonita. Tem funciona uma pra caramba. poesia. Exato, é poético assim, né? Ele é bem diferente do que tudo que a Marvel fez até agora, né? Assim, Essa fase mais recente da Marvel, pra mim, tem pegado muito disso. Cada filme tem uma estética, um estilo ali que eles estão tentando aplicar. Até nas séries, mas se for pegar a série da Kamala Khan, que a gente comentou agora há pouquinho, Muito ela tem legal. um Vocês tão visual vendo? incrível. Excelente. Cara, eu assisti com a minha filha e Eu foi não animal, assisti porque poder ainda. assistir com ela e ela adorou. Assim, Então aí que tá. É meio mais infantil, talvez? Não é que ele é mais adolescente. Ah, tá. Não é assim, não é pra gente, eu acho. Não é uma série que é feita pra gente, mas a linguagem da série é muito bacana. O Visualmente. estilo, a direção é bem. O lance de Estilizada. estética mesmo, de ela tá falando no celular e o diálogo dela aparecendo os grafites na parede e o mundo vai se adaptando legal. na imaginação dela. Cara, pra garotada, principalmente eu acho pras meninas que estão assistindo isso aí agora, vai servir Inclusive muito a de cena, referência. a cena inicial que ela tá contando uma história no canal de YouTube dela da Pô, Capitã a menina Marvel. escreve fanfic, pô. Ô Vera, vamos fazer um desse aí, hein, Vera? espetáculo, cara. Nesse estilo aí, ficou muito legal. Então quem não assistiu aí, fica a indicação. Pô, vale a pena. Merece uma peça. Merece uma peça. A Será? Jéssica, ela fala. Tudo mesmo. Olha aí, ó. Já dei Ué, esse gente, spoiler? tô fazendo... Revelações, pô. Eu tô fazendo um marketing. Não, então é isso. Entendeu? A gente vai ter a Tem peça da Miss subtítulo. Marvel, então já, Jéssica. É Não isso? sei. Não sabe, tá bom. Só Então falo deixem aí que nos merece. comentários se vocês querem uma peça da Miss Marvel, Kamala Khan. Então, agora a gente vai para um intervalo rapidinho para mostrar, lembrando a vocês que na semana, provavelmente na semana que vem ou na próxima, todo pós-Inside Day, a gente tem um bate-papo tanto em inglês quanto em espanhol com amigos colecionadores, streamers ou influencers aí do meio de cultura pop, com a Marina em espanhol. Então a gente vai ter, já faz há uns 2-3 meses aí que a gente vem fazendo esse trabalho. Tivemos no mês passado, foi super legal a ativação que a gente fez do review, onde a gente mostra as peças aqui num bate-papo em língua estrangeira, né? Não só com as legendas que a gente tem aqui em inglês e espanhol, mas falado em espanhol, falado em inglês, com sorteio de prêmios e tal. Então fiquem ligados, a gente vai para o intervalinho, fiquem ligados para o Inside Review desse mês, a gente vai para o intervalinho e a gente já volta com o mesmo pessoal aqui para continuar falando de Marvel. Ele tá Parece aí. o quê? Globo News agora, é isso? Hey, now I can see you all. Não, Pero ahora una sorpresa mejor. Yeah, we'll be waiting for you guys at Inside Item Studios Day, also at Inside Item Studios Review.
volta do intervalo aqui com o mesmo time para falar de Marvel. E aí, Karina, agora vamos ver se você é toda espertona assim que acertou primeiro. Aí a gente vai falar de Marvel, mas a gente vai falar do que agora? O que você chuta? O que tem pra mostrar aí? O que você gostaria de ver? Bom, o que eu gostaria de ver eu já vi, que é o Doutor Estranho. Então, boa. Mas o que podemos trazer? Ah, nem sei, vai dar uma dica aqui também. É, ajuda aí, gente. Você sabe. Então, eu tô aqui de Você bica não lá. pode, Felipe, eu não posso perguntar Dá pra uma você que você sabe. dica. Ali, ó. Ah, Vanessa, o Vera é muito bonzinho. Nunca O Vera eu tá ia preocupado pensar. com o salário Valeu, dia Vera. 5 pra depositar na hora certa, entendeu? Muito bom. Monstrão, hein? What If, série animada do Disney Plus. A Era de Ultron que a gente merecia, pô. Merecia, verdade. né? Pô. A gente mostrou já Capitã Carter, mostramos Zumbi Capitão América, Nossa, ficou muito O bonito. Vigia também. Vigia, Caraca, esse parece gigante. Infinity Ultron. Eu olho o tamanho dessa capa. Meu Tá Deus. muito lindo. Não, e a abertura dela. E a base, pra quem se lembra, né? Match. Dá um match ali com a Com do o do Visão. Vigia. Com a do Visão não, com a do Vigia. Isso aí Watcher. é um famigerado destruidor de prateleiras, cara. Manejar ele pra expor ali vai ter toda uma engenharia. Mas ficou incrível, velho. Me fala uma Imponente. coisa, os colecionadores falam sobre isso? Muito, muito. Eu sempre quis saber. O espaço Tem uma de peça que eu como, fico, como gente, como expor que a eles peça expõem? é um dos debates, de tipo, calcular. Normalmente o pessoal vai na loja, tira a medida da vitrine pra ver se, como é que vai ficar na casa deles e por aí vai. E esse é o tipo de peça. Essas peças com asa, por exemplo, a gente teve o Bicuço, o Harry Bicuço recentemente, que falava, tinha muito disso, de ser muito profundo. Essa tem essa capa pra trás ali que tá incrível, cara. Eu gosto muito dessa capa inflada, que passa mais volume no personagem. Ah, e é legal que ele tem, ó, o Vera tá deixando detalhe da base aí, que também tem essa pintura igual a do The Watcher ali, que é meio furtacor, assim, tem, Vai dependendo trocando. da luz que bate, olha a luz que o Vera fez aí, muito bom, hein, Vera? Caraca. Dá pra ver Ele bem, muda de cabeça? ele tem troca de cabeça, Boa. então temos a troca de cabeça com o rosto do Visão por trás e a máscara fechada com o, ó lá, Gostei aí, do ó. detalhe da capa aberta pra encaixar os flaps ali nas costas. Essa lança dele gigantesca. Nossa, a lança era grande. Olha, eu gostei Daí com você a vê cara que a do cor Visão. da capa e da base dá um brilho pra peça. Mesmo a peça, a cor da armadura sendo clara, Exato, ele é prata, mas o vermelho dá uma destacada. E as gemas aí, né? No as- peito. Cara, pra Infinity quem Stones. curte quadrinhos, a gente escutou muito isso lá na loja recentemente com o anúncio do Vigia. O Vigia é o tipo de personagem que você consegue colocar, a peça ficou versátil, você consegue colocar em qualquer coleção. No meio dos X-Men, que tinha o lance do lado escuro da lua. E esse daqui ele tem muito, me passa muito essa sensação. Ela não necessariamente é só uma peça da animação do Arif, como uma peça que funciona com outras, peça de filme, peça de quadrinhos. E pose clássica de vilão aí, né? Mão do vilão, Mão do pô. vilão. A mão do vilão. Tem que E o ter. dourado na capa também, um detalhe bonito dela. Legal. E eu gostei dessa arma dele, que é uma arma meio medieval, aquelas lanças de A lança de né? justa, pô. Aí, ó, pra quem gosta de coração de cavaleiro aí, ó. Ah, você é fã de Coração de Eu amo Cavaleiro? esse filme. Eu assisti, você viu, faz clássico. É pouco com o tempo. Heath Ledger, esse? Aham, Que ele tem era a- nenê, ele, tipo, nenê, Sessão né? da Ele era tarde. criança, tipo, jovenzinho. Tem o E- Jude Law nesse filme também. É né? muito bom esse filme. medieval com uma É, trilha rock, né? E Tem uma a pegada- trilha sonora é boa, é tudo bom. Esse filme. Ele tinha o Heath Ledger, saudoso Heath Ledger aí, nosso querido Coringa. Sim. Mas ele fez também 10 Coisas que eu dei em você. Filmaço de O sessão da tarde. Patriota, que ele era o filho do Mel Gibson. Meu, sabe um filme que eu gosto muito dele, que, gente, que quem não assistiu tem que assistir, mas eu não sei o nome. Mas é um filme com as penas da guerra. Meu, é real. É, tipo, é muito bom. É com a mesma vibe do Patriota, assim, nos Estados Unidos, a guerra e tal. E aí eles são 4 amigos que vão pra guerra. E aí eles mandam umas penas pras esposas. Meu, é muito legal. Deixa nos comentários aí quem Parece sabe o nome filme desse de filme. chorar. Meio Filme de bad chorar. vibes, Fiquei triste Já só. tô, eu tô chorando agora. Não, quase. gente, é real. É bom esse filme, é bom. Então, a dica da Jéssica aí, se você... Deixa o nome aí pra quem Eu quiser não saber sei o também, nome, que eu também não sei. Não vou lembrar. Nem a alguma coisa Jéssica. com as penas. Ajuda a gente também. que E a aí gente vai depois... assistir. Tem pena, tem guerra e tem Riff Ledger. Joga essas 3 palavras-chave no É, Google. Se vocês não gostarem do filme, a culpa é da Jéssica também, Meu, a é indicação. legal, é tipo na África, meu, é na Arábia. Guerra na África? Não, sei lá onde é, mas eu Tá não bom. lembro. Deve, né? É isso, Heath Ledger, penas. Feathers, coloca ali, Feathers. E agora, vamos continuar com o Arif, Vera, por favor, que a galera tem mais personagens de Arif pra gente fazer. Eita.
E esse, Karina, olha só, em sua homenagem aí. A gente acho que é meio unanimidade que é o melhor episódio da temporada, né? É o mais conciso e que apresenta um negócio que, pra mim, o roteiro desse episódio podia ter sido o primeiro filme e o filme poderia ter sido o What If e ia funcionar do mesmo jeito. Esse visual dele, esse esquema de cor dele, lembra muito do Defenders dos quadrinhos, que é um visual mais escuro. Até aparece um pouco disso não aparece no no cinema. Filme, Sim, sim. No filme eu acho que ele usa aquele preto e vermelho, principalmente aquele primeiro Doutor Estranho que depois vira o zumbi. Mas é azul o uniforme dele, não é meio azul? Até poderia, né? Não o Defender, o Doutor Estranho, o vilão ali que aparece no final do filme. Não o vilão, né? Aquele que tá na Terra Devastada lá. Até no começo, será que é esse aí? Não é? Mas não, na verdade não era, né? Era outra... Caraca. Mas a capa preta... Outra capa incrível. E é legal que essa gola, né? Da capa, ela lembra muito a dos quadrinhos, né? Vilanesco ali, ponte agudo. A vilã lá, ela chama Malévola. Da Malévola. Pô, é verdade. A gola do vilão. Do mesmo jeito que tem a mão do vilão, tem a gola do vilão. E o rosto dele ficou muito legal. Bem parecido. Todas as peças, né, Gé? Eram muito boas. Do What If. Ficou muito legal. Gostei da franjinha lá, Clark Kent ali, só que versão maligno. O legal também foi o poder preto. Esses efeitos da base ali. Porque ele mexe com energias ocultas ali, sombria. Ele o necromante, né, cara? O cara que se alimenta Ele começa comendo aqueles anãozinhos de jardim lá, né? Que vem. Fantasminha, começa o fantasminha e termina no Cthulhu. Cthulhu, exato. Caraca, mas ficou muito legal. Mais uma peça que, igual eu tinha comentado do anterior, que é versátil. Você consegue colocar numa coleção de quadrinhos fácil. E o What If vai continuar? Será que eles não vão... Vamos ter segunda temporada. Esse é o tipo de episódio que merecia uma parte 2. A galera pede muito Thanos zumbi pra gente. A galera pede muito... Que nem mostrou, mas que a Gamora vestida de Thanos. Parece ser episódio cortado, né? Porque tá no trailer. Deve cair na segunda temporada. Não, mas eu acho que aparece, não aparece? Não, aparece no final, né? Rapidinho, em um episódio. É no último episódio, acho. Mas não tem a história dela, né, e tal. Muito bom, então. Tivemos aí, então, completando essa primeira temporada aí de What If. Certo? Então temos aí Capitão América Zumbi, Capitã Carter, o Vigia, The Watcher, o Infinity Ultron e agora o Doutor Estranho. 5 pecinhas aí da série. Legal. A wave clássica da Iron, que era a wave de 5 peças, pô. Wavezinha 1 aí do primeiro episódio da primeira temporada do What If. Estamos ansiosos aí pra segunda temporada, mas não acabou com o Disney Plus e a participação de vocês ainda segue porque temos mais peças. Pode pôr aí, Verá. Ainda seguindo com o Disney Plus. Olha ela. Caralho, aí, ó. Kate Bishop. Animal. Também um personagem novo aí do MCU. Pra mim, dessa nova leva de personagens, a relação dela com a viúva, principalmente, foram as que mais funcionou ali. É tipo de dinâmica que eu quero muito ver interagindo mais pra frente. Com a nova viúva, né? Isso. As duas já têm as próprias interações ali, meio que como legal, os personagens anteriores tinham também. A Helena conversando com ela ali, chamando ela de aquela cena do corredor com o elevador. Muito bom. E tem a árvore de Natal, é uma peça natalina, Jéssica, que fizeram, certo? O filme é natalino. Tem que lançar no Natal, pô. Tem que lançar no Natal. Tem que sincronizar isso aí, pô. Mas ficou bem legal. A menina ficou ótima na série também, cara. Eu curto muito essa fase dos quadrinhos, que é aquela fase do Matt Fraction. É legal pra caramba. É bem baseado. O lance da gangue de moletom, da Adidas, cara. Um negócio meio tosqueira, mas sabe o que eu gostei mais ainda? Foi que apareceu o... É Senhor do Crime ou Rei do Crime? O Rei do Crime, E aí... eu ia saudades dele. Do Demolidor, você gostava? Sim, eu gostava muito. O Rei do Crime com sua roupa de verão, né, cara? Isso foi mara. E tá mó frio lá. Inclusive, você estava lá há pouco tempo, né, Jéssica? Eu fui aí. Inclusive, aí na frente lá da Fall Schwartz, onde temos a nossa área. Loja. Inclusive, mostrou a loja, né? A loja por dentro e tal. Aquele detalhezinho da bota é coisa do Guerra, né, cara? Sujeirinha de neve no pé, com ele mesmo. Acho que quem pintou essa foi o Thiago, mas eu acho que, tipo, ficou meio de lei ali. Tipo, gente, não existe pés que saiam coletivo, né? Na neve. Tem que ter. Eu lembro muito disso naquela peça do Vader, um 4, que a gente lançou muitos anos atrás, que tinha esse detalhe. E temos aí também, temos mais, Vera, vamos na sequência. Olha aí. Clint Barton. Uma duplinha. Um parzinho. O Gavião Arqueiro
que a gente achou que ia passar o arco, mas não sei se ele passou muito, Passou assim. nada. Acho que só veio mais uma pessoa, mais uma heroína aí. Ainda tem espaço pra ele, porque os dois têm estilos diferentes ali e dá pra eles terem tipo, tanto aventuras juntos ou ela migrar pra fazer outras coisas junto com a viúva. Apesar que eu senti que ele tá meio cansado, assim, meio velho, assim. Não quer ficar com a família. Não tá, meio ficar com a minha família. E essa série aí, ela pegou 2 pontos que eu achei bem bacana. Uma foi pegar o lance da audição dele, que legal, sempre teve nos quadrinhos caramba. e nunca ninguém nem fala. Então acho que a Marvel trabalha com esse lance da inclusão, que também é legal. Super legal. E o lance do Rei do Crime, que, agora tem que ter uma série, filme com os defensores pés no chão ali. Vai ter a série da Echo, né? Que é a menina que não tem audição ali, que aparece na série também. Sim. Quem que ela... É a menina que enfrenta ele no final, né? Ela é a filha adotiva ali do Rei do Crime, que no final até... ela é, sim. Não... eu sei quem é, super. Então, mas aí vai ter ela... Nos quadrinhos ela é a Echo. Né? Inclusive, ela é a Capitã Marvel agora? Não, ela tem alguma... Ela é importante, não. Quem que é a Iron Heart? Ironheart é uma personagem que substituiu o Tony Stark. Tony Ela é Stark, como se fosse outra uma menina outro rolê. que desenvolve a própria armadura. Ai, tá muito difícil. Eu gostava tanto da Capitão América e o Iron Man, que tá Era mais fácil. Então, vamos... concluímos o bloco. Na verdade, os 2 blocos aqui de Marvel. Tivemos muitas coisas. Lembrando pra vocês, speedrun aqui, não percam 50% de desconto nos itens. Entrem no site lá, né, Felipe? Vai ter um banner grandão lá do speedrun para você clicar e adquirir esses itens. Temos itens Marvel, Warner, DC e Universal para você adquirir com 50% de desconto. No final do programa vamos sortear aqui, os 3 orcs, uma pergunta para cada um, 3 ganhadores. Antes de me despedir de vocês, queria agradecer a participação e perguntinha desses itens que a gente mostrou aqui, Paulo, que todos estão em pré-venda já nos sites aí, também nas lojas. Podem entrar em ironstudios.com.br.eu para adquirir a pré-venda, já reservar para vocês. Sua peça favorita dessas todas que a gente mostrou agora no bloco? Infinity Ultron. Fácil. Eu gosto muito do quadrinho do Era de Ultron e é uma das coisas que eu não tinha curtido no cinema da Marvel, que foi um negócio mega rapidinho, o Ultron ficou meio fraco. Infinity Ultron, pra mim, destaque. Felipe? Bom, eu ia falar essa, mas pra não repetir, Doutor Estranho, o Arif. Doutor Estranho Supremo, do mal, Arif, vilão. Doutor Estranho do mal. Karina. Qual será? Não, Doutor Estranho, o Arif. O Arif também, olha só, então temos 2 votos. É isso. E você, Jéssica? Shang-Chi. Shang-Chi com o Morris. Isso. É isso. Mas é legal, porque foi uma peça que a gente mostrou lá atrás, a gente deu um upgrade grande nela. Sofreu ali, e tá aqui. Não só na pose, mas no poder, no likeness também da figura, a gente trabalhou bastante. Foi tipo, a gente mostrou ela, mas agora a gente mostrou ela bem, tipo, é legal. Do jeito que a gente Inclusive queria, o Simulio, nosso querido Shang-Chi, ator, ele gostou da peça também, já pediu a dele. Vamos mandar, Simu, fica tranquilo. Simu é todo ativo ali no Twitter e tal. Muito bacana, um ator legal aí pra ter no MCU. Então tivemos Shang-Chi e o Wen-Wu. Eu vou ficar com o Wen-Wu, que eu gosto muito do ator, Tony Leung. Fez um ótimo mandarim ali, o Wen-Wu vilão. E a peça com aqueles efeitos, os anéis e o azul e tal. Cada um gostou de um só. E eu gosto do Minicô também, pronto. Muito maneiro. E o Vera tá falando o Vera fala aqui o Minicô. É isso, então obrigado, Paulo. Valeu, Felipe. Valeu, Karina. Obrigadão. A Jéssica fica com a gente. A gente volta daqui a pouquinho. Até já. E aí, galera do Inside, estamos mais uma vez no bloco Iron Responde ou Não. E dessa vez eu trouxe comigo a Mari para me ajudar nessas respostas nas novas levas de comentários. E para começar esse bloco de hoje, a gente vai trazer uma hashtag que agora virou lema da empresa. O Spinucci Júnior comentou, hashtag Bassolou. Hashtag Bassolou. O JB Uchoa comentou, Márcio 1 mostra o boné. O Gilberto Soares disse, o Rony ficou mais fofinho, mas minha namorada tá dizendo que parece um bumerangue. O Lucas Guilherme perguntou o que rolou que o sofá tá todo rasgado. Então, gente, na verdade o sofá é da Balenciaga.
O Galantini disse: Bassoli tem palavra? Dá pra confiar? Cadê a peça de No Way Home? Confia não. O Júlio Hyde comentou o seguinte: você olha as fotos, sempre as mesmas pessoas. Parece que é um nicho bem seleto no nosso hobby, não? O Alessandro Souza disse: acho que a Thalita infartou com isso. Fala pessoal, gostaria de avisá-los que eu estou super bem de saúde e que vocês não precisam se preocupar comigo, ok? Abraço! O Santiago, ele comentou o seguinte: desse jeito eu vou ter que processar Iron Studios por roubo. Roubaram meu coração de vez agora. Bom, então, Santiago, eu venho com uma palavra de ex-advogada que, na verdade, se acontece algum roubo, não é um processo que você vai abrir. É primeiro um BO, aí depois eles instaram um inquérito pra ver se vai ser um roubo mesmo, tá? Então, relaxa que você não vai precisar processar a gente. É só abrir um BO da delegacia mais próxima. O Fernando Oliveira disse: Bassoli, pelo amor de Deus, tira o algodão doce das mãos da maligna. Ou que tenha a opção de tirar e colocar. Ajuda nós. Bom, Fernando, eu vim aqui dizer pra você que a gente já fez a alteração e eu vou pedir pro Vera colocar na tela a nova versão da maligna pra vocês. O Space tweetou: a Iron Studios está fazendo cada colecionável, rapaz. Space, isso é pra vocês. De volta. E aqui estamos com Giovana. Oiê, saudades. Saudades. Por quê, Giovana? Porque tivemos muitos eventos este mês. Muita coisa pra fazer, né? Você tá em todos os momentos, acho que você é onipresente. Onipresente. Inclusive, você vai estar amanhã no Roadshow também. Estarei amanhã no Roadshow também. Na Alameda Gabriel Monteiro da Silva 946. Tem um evento, hein? Também. Tem evento? Entre hoje e amanhã. Mas eu estarei amanhã lá, depois desse evento. Será que pode? Eu não sei se pode ou não. Não sei. É surpresa? Não sei, ué. Fala qual que é o evento. Hã? Ah, não sei, podemos falar. Não sei se podemos falar. Ai, gente, mas eu deixa, não tô sabendo, ninguém me convida para as coisas. Deixa esse evento que, na verdade, era bom você falar, porque a gente não sabe se você vai voltar desse evento. A gente não sabe mesmo. A gente não sabe se vai voltar, porque é tipo um corujão, né? Um corujão. Sim, é tipo acampamento. A gente vai ter uma ativação na House, que é um local onde os streamers, os influencers vão lá produzir conteúdo. Que famosa! Não, mas eu vou pela Iron. E tem uma loja, então, mas tem um quarto gamer decorado com as peças nossas da Iron Studios. Não, e tá um design super legal e tem várias peças. E quem vai estar lá de famoso? Então. Então, acho que não podemos falar isso? Não sei. Não podemos falar, não podemos Melhor falar. Não. Hoje à noite, inclusive. Hoje à noite. Sair da gravação e vou vai falar. Estar lá? Não sei, mas já tá o Casimiro. Gente, o sonho do meu marido é conhecer o Gaules. Aliás, o Casimiro, ele é nosso fã aqui, ele mandou, Já expõe o Casimiro aí. Casimiro, grande abraço, tamo junto aí. Chama ele pra vir aqui. É isso. Mas ele mandou mensagem pra gente lá, ele fez compras aí no site da Iron. É verdade. Casimiro colecionador. Então, mas o Gaules também, ele tem uma pessoa atrás. Isso, eu não lembrava qual era, eu ia falar que era Iron Man. Os maiores streamers do Brasil também colecionam Iron Studios. Você que é streamer, tem que colecionar Iron Studios também. Então, mas sem ser esse evento, nós tivemos, me ajude a lembrar, tivemos Obi-Wan. Pré-estreia do Obi-Wan. Que foi no dia da última Inside, na verdade, né? Sim. E foi o único lugar, né, que as pessoas conseguiram ver os 2 episódios de Obi-Wan numa sala de cinema. Exatamente. Mas foi bem legal. A série que já acabou, inclusive. Podia ter tido 3 episódios. Porque aí ia ter o Dart. É verdade. Mas a gente
pegou até no cinema, não pegou? Não, é uma respiração. Um trechozinho. Foi só a respiração. Era só ele tipo, a inserindo, cabeça. assim. Era só a cabeça. Terminou épico, assim. A gente tava pensando, né? Porque pra eles terem liberado 2 episódios, o esperado é que no final do segundo episódio acontecesse alguma coisa meio... Mas teve a respiraçãozinha. E tivemos vários Jedi lá, tivemos os cosplayers. Ó, o Vera tá pondo as imagens aí na tela, foi super legal. Exposição de peças também. Mostramos as nossas peças, Darth Maul, Cad Bane, novidades lá. Teve Photo Opportunity também de Obi-Wan, que o pessoal da Disney levou o mantinho do Obi-Wan pra todo mundo tirar foto. Foi muito legal. Foi muito E tivemos também, Gé, Aí isso foi. Jurassic Park, a estreia de Jurassic World Dominion. Foi muito legal. Eu gostei muito. E tinha lá também nossas peças da Iron Studios. Sim, de Lofossauro pra tirar foto. Isso, a gente levou o nosso Dilo, que Da Iron tava Studios morando Workshop. lá no Jurassic Dominion, lá no Jurassic Burger. Isso. Tava morando lá, mas ele saiu, ele não tá lá agora. Ele não está lá, ele está lá. ali Foi fazendo tirar uma férias. maquiagem. Isso, Ele foi dar uma volta. Foi ver a estreia. Foi dar uma volta. Mas aí a gente emprestou lá pra Universal, foi muito legal. A gente conseguiu ter várias peças lá, né? Novas até, tipo, a gente tinha a Blue e a Beta nova, a Blue e a Beta Mini. Na hamburgueria. Isso na Isso, pré-estreia. na pré-estreia. E a gente teve o quê? Joy. Ah, é verdade, estreia de Joy, nosso novo empreendimento. Empreendimento Iron Studios. É. Inclusive, podem seguir lá no Instagram, Joy Play and Care. Play and Care. Certo? Você brinca e se diverte. Você Porque brinca e se diverte. E Não, se também, cuida. porque é pra Você se colecionar. cuida. Joy, cuidar é você é importante. alegria de brincar e se cuidar. Exato. É entendeu? Não, é e tem- Mara esse nome. Então, e as tampinhas? Não, E a gente tá com a nossa primeira coleção de Joy, vai vir outra. Babadeira essa outra aí. Não, e a gente tava analisando mesmo as embalagens e o Paulo até comentou, cara, esse dinozinho aqui em cima daria até um minicô, entendeu? Sim, muito fofinho. É uma linha... com esses dinos, tem todos os dinossauros. Eles estavam São muito fofos, todos. tinham vários lá. tipo... Ah, o Vera tá mostrando. Tem... Não, é porque a gente entrou com os principais, né? Que são os 3 principais da linha, que é o Triceratops, o T-Rex, né? T-Rex e o Raptor. A gente tem o Raptor e a gente tem a Blue, né? Do parque do Jurassic World. Mas a gente vai ter outros dinossauros, então a ideia é sempre ter novidades chegando da Joy, desses dinos. A gente está atingindo pela primeira vez criança, né? Exato, trabalha Uma com faixa etária criança, é nova. muito legal. Que os pais que são fãs da Iron podem Vão comprar com poder seus filhos, comprar. para brincar com seus filhos no Isso, banho, na banheirinha do neném. Eles ali vão fazendo- ter, gerações. tipo, um Gerações. squeezezinho de banho, assim, eles vão ser molinhos, assim. É que aquilo lá que tava lá é um protótipo, né? Mas, eu acho que tá muito fofo. Inclusive, essa é a nossa grande ideia, assim, com a Joy, que é levar essa questão do colecionável e da cultura pop desde a criança, né? Pegar novos públicos. Nosso público, obviamente, é majoritariamente velho, né? adulto, né? Isso. Mas aí os adultos que têm filhos, ou têm sobrinhos, ou têm filhos de amigos, pode ser... É um grande foco para presente, Isso, né? A gente tem bastante... a gente tá também pensando, assim, então, na gôndola da farmácia. Então, assim, é outra empresa, né? É desenvolvido por nós, Iron Studios, mas a gente também tem bastante... Isso, a gente trouxe gente do mercado de cuidar do pessoal, do mercado né? de farmácia, trabalhando com a gente ali, que eles entendem muito. Imagina, Marcelo, o pessoal lá, a gente nem tem nada de farmácia, né? Exato, o nosso negócio é a criação é criar. da... Então, Exato. a gente ficou com essa parte. Então, assim, vai ter na gôndola ali, então a gente tem como vender ele separado. Então, você consegue comprar o shampoozinho do Jurassic Park, o condicionadorzinho do Jurassic World, se você quiser, né? Ou você pode comprar a linha completa que vem num kit. Então, nesse kit, ele é super presenteável, porque ele vai vir numa embalagem super fofinha. Teremos exclusivos. Isso. Teremos deluxe. A galera gosta de deluxe. Esse é o kit. Deluxe É o version. kit deluxe. É o kit deluxe da. Vai ser um kit, assim, bem bonitinho. Até que a criança depois até pode brincar dentro das caixas, porque as caixas são super pintadas, coloridas, né? Tematizado. E aí a ideia é dar de presente também. Então, tipo, você pode, de repente, dar um novo tipo de presente pra... É isso. Então tivemos lá a As Joy pessoas. nesse evento. Sim. Tinha umas credencial, Iron Studios, Que era o Jurassic holográfico, World e tal, holográfica. Nossa, minha casa agora tá cheia de credencial. Tô A galera adora as colecionando, credenciais. pendura, Eu tô assim, tipo uns 80 credenciais lá no meu quarto. E tivemos também, no fim de semana, logo depois,
tivemos a Porsche Cup. É verdade. Incrível, me conta. Com o nosso carro de Jurassic World Dominion, lá todo tematizado. E os dinossauros. teve uns dinossauros. Meu, muito legal os dinossauros. A Vera tá colocando também. Eu achei eles muito fofos. Os dinossauros no pneuzinho, assim. Enchendo o pneu. Não, vocês não estão entendendo, porque lá na Porsche Cup tem, tipo, um monte de gente. E aí, do nada, apareceram os dinossauros lá e tava todo mundo, meu, o que tá acontecendo? Porque a Porsche é um evento mais tradicional, então toda etapa acontece de uma mesma forma. As etapas, obviamente, são diferentes, mas assim, a galera tava olhando pro lado e tinha dinossauro inflável. A gente causou lá. Causamos no autódromo de Interlagos. Pois é. Universal e legal. Studios causaram bem. Exato, exato. E contas. demos brinde, demos pôster também. Teve brinde o óculos da Chili Beans, né? A gente sorteou 3, que são da nova linha de Jurassic que World. mostramos aqui, mostramos. Mostraram, vocês estavam usando, inclusive, né? Eram até modelos diferentes, porque tem vários modelos diferentes. A gente pegou 3 modelos pra sortear lá. Sorteamos um Dilo. Um Dilophosaurus pra 10. Dilophosaurus. E a gente sorteou também 3 vales para pessoas visitarem a pizzaria, né, o Jurassic Park Burger Restaurant. E, curiosamente, quem escolheu quem seria sorteado era o locutor lá da Porsche, né? Não dava para eu chegar e falar, oi, pessoal, vou escolher aqui vocês. Não, foi para arquibancada, né, galera? Foi para arquibancada e a galera... Vieram agradecer a gente, inclusive, depois. E a galera que foi sorteada para ir no restaurante era um pessoal que foi levado lá meio que por uma instituição de caridade. Depois eles até quiseram falar com a gente, agradecer. Que legal. Porque era uma instituição toda junta, assim, que foi levada. E então a gente deu para essas 3 pessoas sem saber, né? O locutor também não sabia. Então, no fim, vão 6 pessoas que foram levadas por esse meio de instituição de caridade para estarem lá na Porsche Cup. E essas 6 pessoas também vão visitar o restaurante depois. Vai valer a pena. E que legal, porque assim, agora a gente tá com a pizza, tá com a sorveteria também. Sim. Tem certo? E temos lá a Blue e a Beta. É verdade. Tamanho real. E o Compsognathus. Tem a cabecinha dele ali. Aquele ali foi brinde. Novidades ali, então, no Jurassic Park. Eles ficam no andar da sorveteria. Sim. Né? Então, você que puder visitar ali a Chile no 153, também poderá ver as novas peças da Dino Studios Workshop. Nossa, a pizza de hambúrguer é a melhor do mundo. A pizza é excelente. Peçam a Supreme ali, que é que tem pepperoni e tal. Não, a de hambúrguer. Tem uma de 4 queijos que é boa. Então, a de alho é boa também. E, antes, a gente tem um conteúdo da Porsche aí, Vera, para colocar? Temos? Então, vamos colocar o conteúdo e daqui a pouquinho a gente volta para falar uma novidade. De todos esses eventos que a gente tem aqui, a gente tem uma novidade que eu estou muito ansioso para dizer. Eu vou dizer na volta desse vídeo. Até já. extremamente importante para todos nós da Dino Studios. Não, obviamente, só pela licença, onde a gente faz os colecionáveis, mas também pelo nosso restaurante, o Jurassic Park Burger Restaurant. A gente está muito feliz de poder trazer essa ativação para toda essa galera que está aqui presente, com esses dinossauros aqui que já fizeram corrida e é muito bacana, realmente muito divertido. Eu estou muito contente de proporcionar isso para a galera. Valeu! Cara, muito ansioso, muito. Ó, eu tenho ansiedade, tá dando um negócio no meio. Tô nervoso, agora que tá chegando a hora, tá ficando bom. Vai com medo, vai com medo.
Olha, Gi, ainda bem que você sobreviveu ali na entrega dos pôsteres. Sobrevivi. E das credenciais. É credencial de piloto, né? Pilot. A gente pegou a de pilot especificamente pra isso, mas, meu, foi loucura, juro. Eu temi pela minha vida por alguns segundos. E aí o Renan ainda chegou com um boné. Agora a casa caiu. Não, tava tudo fora de controle. Aí piorou ainda mais quando o Renan chegou com os bonés. Aí o locutor ainda avisou que o nosso box estava dando prêmio, aí acabou de vez. Tá. Mas deu tudo certo. Então, assim, como estamos fazendo muitos eventos e vamos fazer ainda mais eventos ao longo desse ano, teremos CCXP esse ano, teremos eventos na loja, os nossos roadshows, inclusive já avisei aqui, amanhã estaremos lá com as peças que estamos mostrando aqui em primeira mão para vocês. Teremos o cardzinho para a galera que faz a reserva lá, pré-order na loja, ganha um cardzinho e tudo mais. A gente tem uma notícia, Jéssica e Giovana, que é a notícia, assim, é muito importante para a história da Iron Studios. Por quê? Tô nervosa. Pela primeira vez em quase 10 anos, aí vamos fazer 10 anos ano que vem, em quase 10 anos da Iron Studios, pela primeira vez nós estaremos na San Diego Comic Con com um stand próprio Iron Studios. Maravilhoso. Estaremos lá com um stand enorme, com mais de 150 peças em exibição. Nossa. Lá. Solta o Peças novas, protótipos super novos. Teremos peças em pré-venda, peças em estoque, lá mostrando coleções completas. Tartaruga Ninja, teremos He-Man, teremos Marvel, Star Wars, DC, Harry Potter, Senhor dos Anéis, Universal, teremos Tubarão, levaremos o barco. Tinha que fazer um inside lá, né? Tinha que fazer um inside lá. Tínhamos, não, vamos fazer um inside, estaremos lá, eu e Jéssica, certo, Jéssica? Vamos fazer um inside ao vivo. Nossa, vai ser muito lá legal. Obviamente, vamos gravar ao vivo, porque o inside é na sexta seguinte da San Diego. Mas a gente vai fazer os takes lá. Mas a gente vai fazer os takes lá, vamos gravar lá. Não estaremos na mesa aqui. Mês que vem não estaremos nessa mesa. Estaremos lá em não pé. Não dá pra gente fazer online sofá. aqui, assim? Podemos fazer um link. Tipo, fazer um tá link aqui. Metaverso. Vamos ver. Faz o metaverso. A gente vai pensar ainda como a gente vai fazer essa bagunça. Vamos pensar, mas estaremos lá, vamos falar, vamos fazer muito conteúdo, vamos mostrar a feira, mostrar nosso stand pra vocês. Vai ser muito legal. Então, essa é uma conquista aqui da Iron Studios. Muito importante, lógico, não conseguiremos sem o apoio de vocês, sem ter vocês por todos esses anos. Os presenciais estão voltando, né? É verdade, vai pegar bem o hype, assim, né? Então. Teremos vários brindes, teremos sacolas, teremos pôsteres exclusivos. Pra ver essa sacola. Áreas de foto oportunidade. Vamos dar um spoiler aqui, teremos life sizes aí, alguns. Achei que você ia falar quem que é. Não vou falar. Mas teremos não dá nem pra dar um spoiler, assim? Eu ia super, tipo, Thanos. Eu vou deixar você dar um spoiler, porque eu sei que você não... Mas assim, a Iron Studios Workshop, teremos life size lá pra galera tirar fotos lá. Fala um, Jé. Um só. Vamos ter vários, mas pode falar um. Fala um pequeno. Thanos. Um pequeno. Thanos. Mas o Thanos a gente conhecia. Então teremos o Thanos lá. Vocês que tiverem a oportunidade. Eu, por exemplo, nunca vi o Thanos, então pra mim é tipo babado. É verdade, Jéssica, que loucura, porque realmente... Porque quando eu entrei na Iron já era pandemia. E os lifestyles. Mas você chegou aí a Giovana também. Não, eu vi o Thanos. Mas na CCXP... Mas é que, a CCXP... É loucura. É loucura. Então eu nem reparei na Iron. Eu tirei foto com o Olha só, vocês estão vendo aqui, né? Eu tenho uma foto com o Rocket. Certo. Sabe que ele tá tirando? E o fundinho é Iron. Nunca imaginei na minha vida que hoje eu estaria sentada no sofá falando do Thanos na A mesma coisa, eu tenho uma foto com o Thanos. Nunca imaginei que estaria no sofá falando dele. Então agora vocês podem tirar, marquem a gente lá, Iron Studios, hashtag Iron Studios, durante a San Diego. Quem tiver na San Diego, vai lá no stand, vai conversar com a gente, comigo, com a Jéssica, com todo mundo que estiver lá. Vai ver as peças pessoalmente. Vai ser muito legal ver todos vocês pessoalmente. Vai ser o nosso primeiro evento presencial com o stand da Iron mesmo. A gente já participou de outras Comic Cons na Argentina, no Chile, mas com stand próprio em Budapeste. Mas com stand próprio agora vai ser a primeira pós-pandemia. E um stand gigantesco, né? E um stand bem grande. E teremos venda de exclusivo lá. Olha só, não vamos falar, Jéssica. Não vamos falar, mas vamos ter esse exclusivo lá. É legal, né? Eu vou pegar também para mim, porque ficou muito bom. Muito bom. E também teremos D23 e CCXP. Estou muito animada. Estamos muito animados para esses eventos, queríamos compartilhar com vocês. Então, nos vemos no mês que vem. Já tá terminando o negócio aqui. Estamos em junho, mas nos vemos no mês que vem. No final do mês que vem. Você tá meio, tipo, nos vemos. Não, calma. Vamos continuar agora. Vamos despedir da Giovana. Obrigado, Giovana, por todos esses eventos que a gente fez aí na correria.
Obrigado por estar viva ainda. Espero que você continue viva depois de hoje. Para nos vermos amanhã no Roadshow. É isso. E voltamos daqui a pouquinho para o próximo bloco e muitas novidades. Até já. Novos convidados aqui para este bloco. E ó, até me empolguei, caiu o chapeuzinho aqui. Pode mostrar, Vera, o pessoal aqui, ó. Abrimos o Andrei Verse aqui, ó, Doutor Estranho. Os dois... Não é a mesma pessoa? Então temos aqui Caio. Tudo bem, gente? Nosso amigo colecionador e do Escape 60 também. Vamos falar daqui a pouquinho. Tudo jóia, Caião? Tudo bem, e você? Tudo bem. Andrei, também, mais um que a gente obrigou aqui, trabalha aqui na Iron. A gente obrigou ele a participar. É isso, prazer. Certo? Certo. E temos prazer. aqui Thiago. Prazer. Que é o colecionador da Iron Fan. Fanzaço. Olha só, e você veio por meios, você foi ganhando né, vários desafios, certo? Descobrindo e ganhei. Foi um Escape 60. Exato, então a gente, para apresentar o Thiago aqui também, e o Caio principalmente aqui para falar porque eles estão aqui, nós tivemos... Vamos pôr na tela aí, Vera, vamos pôr na tela. Primeiro a peça. Tivemos no começo do mês, dia 10, quando estreou a última temporada, Jéssica. A Jéssica que é grande fã de Peaky Blinders, que você já assistiu a última temporada? Já, óbvio. Assisti todas até domingo. O Guerra. Eu viciei o Guerra. Ah, você viciou o Guerra. Vocês não sabem o que é o Guerra, mas o Guerra... Ele sabe. Eu sei, o Guerra. O Guerra é mundialmente famoso. Ele normalmente não gosta de muita coisa, né? E aí eu falei pra ele, Guerra, você vai gostar. E aí ele assistiu. E aí ele terminou na sexta-feira. Lançou sexta. Ele tava pintando. Eu vindo a série, quando, tipo, terminou o dia, ele falou assim, é maravilhosa. Assiste. Eu fiquei assim, como assim você já terminou? Ele, a vida, não sei o quê. Mas ele viu só a última temporada? Ele viu tudo. Não, ele viu tudo antes. E aí ele terminou, tipo, lançou sexta, eu cheguei, tipo, gente, hoje tem Peaky Blinders. Ele assim, eu já estou no terceiro episódio. Eu fiquei, mano, como assim? Tipo, que hora você acordou? Aí ele, não, eu já tô assistindo. E aí no final do dia ele já tinha assistido tudo. Aí eu fiquei assim, aí eu tinha que correr, porque segunda-feira eu ia ter que, tipo, viver com spoiler de todo mundo que já tinha assistido. Aí eu assisti, tipo, em um final de semana todo. Então, temos aí, ó, o nosso querido Thomas Shelby, que inclusive tem sido um grande sucesso de pré-vendas aqui, desde o anúncio lá no dia 10, quando a série estreou. Então, ele tá indo super bem. Teremos novos personagens de Peaky Blinders, já vou dar essa antes da Jéssica. Porque daí eu divido a culpa aqui, a bronca, depois a gente divide, Mas tem que ter, gente. Faz abaixo-assinado. Deixa aí nos comentários quem vocês querem. Queremos Peaky Blinders. Mais Peaky Blinders, quem vocês querem. Certo? Mas aí, Caião, o que rolou? Além dessa peça maravilhosa aqui, ela tem uma participação na nossa parceria com o Escape. Então explica um pouco pra gente o que tá rolando lá e o que rolou, que até o Thiagão veio aqui participar também. O que rolou foi, agora nós temos em primeira mão, né? Então, os colecionadores que quiserem ver como ficou essa peça, lá dentro do Escape 60, na atração de Peaky Blinders que nós temos, que é temática, você pode conferir e ver essa peça dentro do game. Então a gente inseriu ela ali dentro do cenário mesmo, e ela tá ali para o pessoal poder ver ela. É uma sala oficial de Peaky Blinders, É uma sala oficial, licenciada certinho com a Endemol. Isso. E a gente colocou a peça lá para os colecionadores que quiserem conhecer e todas as outras pessoas também que curtem Escape 60, que curtem jogar, né, algo um pouquinho diferente, ter uma experiência aqui em São Paulo. Ela tá só na unidade da Vila Olímpia para quem quiser curtir. E como é ela dentro? Aí que está. Não, mas a gente tem um conteúdo. Tem. A gente vai mostrar aqui um pouquinho. Mas eu queria saber, contar para as pessoas assim, a peça ela tá lá, a galera entra na sala e já vê, ou precisa de um desafio ali, precisa desbloquear algumas coisas para mostrar? Como que é? Como que tá lá? Dá uma dica. Eles entram, eu não posso dar um spoiler, mas quando eles entram eles não enxergam muita coisa. Então, daí ali é o início e depois eles conseguem aí entender. Ali é justamente a gente fez uma pequena prisão, né? Com o escritório como se fosse o escritório do Churchill. Então a peça ela tá ali meio escondida. Então vamos botar aí, Vera, o conteúdo.
Aí na volta eu converso com o pessoal aqui. O André, você também foi lá no Escape, André? Não, não foi no Escape, o André não mas foi. o Caio já falou pra mim que precisa ser muito frio e calculista. Ah, entendi essa piada. Exatamente, senão não ia com a piada pronta. O André, você vai dizer. Então, a gente vai mostrar o conteúdo agora do Peaky Blinders lá no Escape 60 e na volta a gente bate um papo sobre a sala e vamos mostrar um pouquinho mais da peça para falar da peça e outras novidades. Já já a gente tá de volta. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está num lugar um pouquinho diferente, mas apesar de ser diferente, eu tenho certeza que vocês já conhecem ou já ouviram falar do Escape 60, que é uma empresa especializada em escape rooms, que são atrações temáticas que você precisa ir em grupo para resolver diversos enigmas em até 60 minutos. Tem muita coisa legal e a gente trouxe o Caio, que é Head de Inovação do Escape, para contar um pouquinho mais da onde surgiu a ideia, quanto tempo tem a empresa, quais unidades vocês podem frequentar e onde. E depois a gente tem mais novidades para vocês. Então, Caio, muito bom ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, Gil. Eu tava aí eufórico para poder mostrar para a galera também que a gente tem um mundo enorme de experiência para poder desbravar. Com certeza, que inclusive eu já participei de várias, tá? Mas a gente queria saber um pouquinho de como surgiu essa ideia do Escape, há quanto tempo tem, onde as pessoas podem frequentar, quais são as unidades mais próximas que a gente tem por aqui em São Paulo ou em outras cidades. Então conta pra gente o que você acha pertinente do Escape 60 pra galera que quer conhecer e também pra galera que já conhece e quer saber mais curiosidades. O Escape 60 ele começou em 2015, né? A gente trouxe a primeira unidade, que é a unidade da Vila Olímpia, que é onde a gente vai daqui a pouco para mostrar um pouquinho mais para vocês. E começamos lá em 2015 e com o tempo a gente foi crescendo aí no mercado e trazendo cada vez mais e mais experiências. Então, o Escape Room, como você comentou, é exatamente isso, da pessoa entrar dentro de um ambiente, dentro de uma atração temática. Aqui, por exemplo, estamos na Vila do Chaves, né? Temos a Bruxa do 71 aqui atrás. E a pessoa tem 60 minutos para conseguir escapar. Só que mais do que isso, é você ser justamente aquele coadjuvante, você ser o principal personagem dentro da dinâmica e conseguir desvendar diversos enigmas e desafios dentro da atração. Então isso começou lá em 2015, a gente veio agora até em 2022. Aqui em São Paulo nós temos 3 unidades, nós temos Vila Olímpia, Moema e também aqui no Jardins, que é a Henrique Schalman, onde tem a atração da Vila do Chaves. Temos também no Rio de Janeiro outras 3 unidades, estamos em Cuiabá, estamos em Curitiba, temos também uma unidade no México, então já desbravamos bastante aí o mundo e temos muita coisa ainda para fazer. Mas é basicamente isso, de uma forma mais básica. Entendi. Mas me conta uma coisa, as atrações, os enigmas que tem em cada atração, eles se diferenciam entre si? Alguns seguem um padrão? Nas atrações que são licenciadas, elas têm enigmas voltados para a licença? Como é que funciona essa questão dos enigmas em si dentro das atrações? Os enigmas, a gente tenta explorar diversos tipos de inteligências, né? Então, são mais de 8 tipos de inteligência e a gente tenta mesclar isso muito bem. Nas nossas atrações, Escape 60, então a gente vai ter Manicômio, Navio Fantasma, nós temos outras atrações como Corredor da Morte, então são salas autorais do Escape 60 e elas têm enigmas que a gente trabalha todo tipo de inteligência, então isso varia muito. Agora, quando a gente fala de sala licenciada, claro que a gente tem que ter um cuidado a mais, porque tem que estar tudo de acordo com quem está licenciando, né? Então a gente precisa seguir de fato todas as linhas, então quem é o personagem que a gente vai utilizar, a gente pode usar esse personagem, a gente tem essa possibilidade, a gente pode brincar com música, a gente pode brincar com outros tipos de inteligências dentro dos jogos também. Então quem for numa atração licenciada, como essa aqui, da Vila do Chaves, vai encontrar com certeza várias referências. Como a gente está vendo aqui, já está tudo meio que ambientalizado, mas também nos enigmas. Também nos enigmas, a gente tenta sempre trazer isso, né? Claro que a gente tem sempre que validar isso com a empresa, mas validando, a maioria, 99%, a gente sempre consegue fazer tudo o que a gente quer. Alguns parâmetros, por exemplo, vou dar um exemplo de Bob Esponja. Bob Esponja, infelizmente, a trilha sonora a gente não podia utilizar, porque por conta de licença era um pouco mais difícil de conseguir. Então a gente pegou e substituiu por algo similar. Não é exatamente como a gente tinha na série, né, de Bob Esponja, mas era inspirado. E a gente conseguiu também trazer o Wendell para gravar a história, né? Então, a gente tem uma animação do Bob Esponja que a gente fez junto com a Vaia, contando a história e o Wendell tá narrando. Então, parece mesmo que o Bob Esponja tá pedindo ajuda das pessoas. Que legal. Mas a minha dúvida é, na sua opinião, para resolver
os enigmas para sair em 60 minutos da atração, qual mais ou menos você acha que é um número para não ficar nem muito bagunçado, nem muito vazio, assim, contando com uma média que você acha justo? De pessoas participando. Isso varia bastante também, porque o que acontece? Tem pessoas que se comunicam muito bem. Então, quando eu tô falando de pessoas que se comunicam, você vê uma família. Tem aquela família que todo mundo, um consegue ouvir o que o outro fala, conseguem se comunicar bem. Então, se vierem 10 pessoas na Vila do Chaves, as 10 pessoas vão conseguir resolver os desafios e escapar. Agora, por exemplo, se vier uma família um pouco mais barulhenta, que grita mais, que um não ouve o outro, daí pode vir pode ser 2 pessoas discutindo ou até 8 pessoas que não vai resolver. Então, o Escape 60 você consegue ver muito a parte de comunicação. E também você fica offline do mundo, né? Porque a gente não permite o uso de celular dentro da atração. Não pode usar nada eletrônico. Nada eletrônico. Então você vai usar só a sua inteligência e a inteligência de todos os outros participantes que estão com vocês. No final do dia é muito da comunicação mesmo entre as pessoas que estão participando. Então você tem que ir com um grupo que minimamente é comunicativo. Exatamente. Entre si que se entende. Então o número vai variar. Às vezes 2 pessoas, se elas se comunicarem bem, elas vão conseguir escapar. Agora, se 2 pessoas também jogarem e não conseguirem se comunicar... Esquece e não vai rolar. Mas com relação às atrações em si, tem algumas que são mais difíceis que outras? Vocês medem? Tem algum tipo de percentual de saída? Ou tem alguma atração que você particularmente considera a mais difícil de todas? Como é que vocês fazem para ter essa média se a sala é muito difícil ou não? A gente tem um percentual de saída, né? Então a gente tem esse número. Apenas 15 a 20% das pessoas conseguem escapar das atrações. É um percentual bem baixo, tá? Mas quando a gente fala de nível de dificuldade, a gente sempre tenta equiparar o mesmo nível de dificuldade. Claro que as atrações infantis, como Detetives do Prédio Azul, Miraculous, Ladybug, que são salas para as crianças são mais jogar, tranquilas. Tem um percentual um pouco maior, não, bem mais generoso. Sim, sim. Mas para os adultos, geralmente é esse percentual de 15 a 20% e não tem uma atração que eu possa falar para você que é mais difícil. Então a gente sempre tenta equiparar muito bem o nível de dificuldade para que toda atração seja, de fato, desafiadora para quem for participar. No fim, a moral da história é que as pessoas acabam escolhendo as atrações, pelo menos eu, pela temática mesmo. Cada atração tem sua temática, tem o seu storytelling. Inclusive, no site do Escape 60 a gente consegue ler o storytelling de cada atração, correto? É isso aí. Dentro do site a gente tem todo o storytelling, ele conta o que vai acontecer, né? Então, cada sala tem um storytelling diferente e lá você pode escolher a história que te atrai mais. No universo, assim. Exatamente, é uma introdução ali já. Bom, falando em entrar em universos, agora a gente vai deixar um pouquinho da Vila do Chaves de lado para entrar em um universo muito especial, que inclusive nós teremos uma participação especial de uma galera, podemos dizer assim? Participações bem especiais hoje, né? Então já a gente volta em outro lugar, completamente ambientalizado, de outra forma, e a gente conta para vocês também o que nós estamos aprontando para mais tarde. Agora, pessoal, a gente está em uma atração completamente diferente, uma ambientação completamente diferente, em homenagem a uma das maiores séries dos últimos anos, que é Peaky Blinders. A nova temporada, a 6ª temporada, chegou esse mês na Netflix. E nós também abrimos a pré-venda do nosso Thomas Shelby Art Scale 1:10. E a gente veio aqui na sala temática de Peaky Blinders do Escape 60 para dar uma olhadinha. Nós teremos outras novidades com essa sala que eu vou contar um pouco mais tarde. Mas antes disso, eu queria conversar com o Caio sobre a questão das salas licenciadas. Como é que funcionam as salas licenciadas? Vocês já tiveram outras atrações licenciadas? O que tá rolando agora? Então conta pra gente. Sempre gostamos, né, de trabalhar muito com licenciamento, até porque a gente consegue dar vida para todo mundo que quer conhecer um pouco mais sobre a série, né? Então é realmente você tá dentro da série, do filme. Pode ser, a gente já trabalhamos com diversos tipos. Um deles, vou dar alguns exemplos no que nós já trabalhamos. Primeiro, né, estamos aqui no escritório do Churchill,
Né? Então estamos em Peaky Blinders, ambientados aqui. Literalmente. Tô na vibe, vocês viram? Eu entrei na vibe. Ficou bom. Tá parecido com a figura aqui do Iron, né? Tá bem parecido. Mais que amigos, brothers. Brothers. E é muito interessante porque a gente consegue dar vida e trazer isso de uma maneira um pouco diferente, né? Então a gente já trabalhou com Bob Esponja, que a gente fez exatamente o Siri Cascudo, né? Que ficou muito legal, uma ambientação bem interessante para quem curte Bob Esponja. Já trabalhamos também com videogame. Então a gente já fez Uncharted, a gente fez Assassin's Creed. E é muito legal trazer essa ambientação para quem é fã de game também. Então não é só série, mas jogos também são outras possibilidades. Mas uma pergunta, eu preciso ter jogado o jogo ou conhecer a série para estar nessa atração? Ou eu não preciso ter um conhecimento amplo? Como é que funciona? São só referências? Ou tem que entender mesmo para resolver os enigmas? Essa pergunta é incrível, porque muita gente tem essa dúvida, né? Putz, eu preciso assistir Peaky Blinders para jogar a atração do Peaky Blinders? Não. A gente faz, as pistas e os desafios, eles são bem amplos. Claro que a gente tem o nome dos personagens, a gente tem nomes que fazem sentido em todas as séries, seja game, seja filme. Mesmo aqui na sala a gente saca umas referências, né? Total. Pra quem assistiu, você fica muito mais familiarizado, né? Com você fala, certeza. putz, isso eu vi na série. Nossa, o telefone é uma característica muito forte. Já pega o easter egg, assim. A boina que você tá Com usando. certeza. Então tem diversos easter eggs, até na boina tem um easter egg, né? Pra quem puder participar um dia. Então a gente traz esses elementos, mas não é necessário. Você não precisa ter nenhum conhecimento prévio, né? Então você não precisa vir e saber que o nome do personagem principal é Shelby pra poder fazer algum desafio. Não, você não precisa saber nada da série pra poder jogar. E agora uma pergunta que eu imagino que todo mundo tenha também com relação a essa questão de definir o que teremos ou não. Eu quero saber, você consegue dar algum spoiler pra gente de atração que tá vindo no Escape 60? Ou pelo menos, nem um spoiler, mas algo que você quer muito que tenha no futuro, que a gente talvez possa esperar ver daqui pra frente no Escape. Isso é muito difícil, né? De falar, claro que o céu sempre é o limite. Meu sonho aqui ainda é ter um dia, quem sabe, ter uma parceria aí com Disney, né? Agora e poder trazer Simpsons, por exemplo, seria espetacular. Mas de próximas atrações, nós estamos desenvolvendo 2 novas atrações que devem sair até o final de junho, julho, devem estar já na ativa. São atrações do Escape 60 mesmo, são atrações muito legais, mas por enquanto é só isso que eu posso dar de spoiler. Tem duas novas atrações aí saindo do forno para vocês. Nós vamos ficar no aguardo, mas enquanto isso, deixem aí nos comentários quais atrações, quais licenças, será que tem uma série, filme, jogo de game que vocês gostariam de ver em uma atração do Escape 60? A gente vai anotar, vamos deixar o Vera anotar tudo bonitinho pra passar pro Caio. E uma das grandes novidades que a gente tinha pra contar pra vocês é que nós teremos uma disputa entre equipes hoje aqui na sala de Peaky Blinders, contando com convidados, pessoal da Iron, lojistas. Vai ter bastante gente, vai ser bem legal. Eu tenho medo, viu? Eu tenho medo. Eu tenho medo porque eu tenho muito medo dessa galera que vai vir participar, viu? Não, detalhe, que vai ser uma competição. A gente vai ver quem vai sair mais rápido, né? Exatamente, quem vai conseguir escapar no menor tempo, se vai conseguir escapar, né? Porque, vamos ser sinceros, a gente fez Harry Potter no Ensaidão. Não, mas eu conto com a galera Iron. Você conta com a galera Iron? Eu conto. Gente, eu tô botando fé em vocês. Eu tenho fé que a gente vai ganhar. Eu conto só com um participante que eu não conheço que vai vir jogar só. Com os convidados aí. O Marcião joga bem. Eu boto fé. Gente, vamos deixar a galera do chat fazer o bolão aí de quem vocês acham que ganhou. Depois a gente vai voltar no sofá e vai contar um pouquinho mais pro Marcelo de como foi essa dinâmica da atração de Peaky Blinders aqui no Escape 60. Mas outra coisa, para qualquer um que quiser visitar a sala de Peaky Blinders, que fica aqui na unidade da Vila Olímpia, em São Paulo, nós teremos o nosso Thomas Shelby 1 para 10 aqui na sala, então vocês vão poder olhar o nosso Thomas Shelby 1 para 10, óbvio que vocês vão estar no meio do jogo, da loucura aqui, mas a gente vai ter o nosso Thomas Shelby exposto. E para vocês não se esquecerem dele de jeito nenhum, saindo da sala, todo mundo que participar ganha esse pôster exclusivo que a gente fez com uma arte da nossa peça, tá bem legal? Mas é isso, pessoal, então visitem a sala enquanto nós temos Peaky Blinders, a atração de Peaky Blinders está aqui, tem uma... Não, esse aqui é meu. Tudo bom? Não, daí só participando, você vai participar hoje? Vocês fizeram pouco, daí não dá, então tem que ter aqui, ó. Então, a gente fez tô garantindo o meu. Inclusive, quanto tempo fica a atração, você sabe me dizer? Ela vai ficar apenas, se eu não me engano, a gente ainda não sabe se vai aumentar o prazo, mas mais 3 meses por enquanto. Bom, galera, essa é a questão, então. Tem que correr para participar da atração, também garantir o pôster, porque são
quantidades limitadas. E também dá um check na peça, além de ver a sala, que tá muito legal. Essa foi uma das atrações mais legais que eu vi no Escape 60. E eu sou Escape 60 de coração, já participei de vários, o Caio sabe. Mas essa aqui foi uma das que eu mais gostei. E Caio, muito obrigada pelo seu tempo. Você tem alguma mensagem pra deixar pra galera? Eu tenho uma única mensagem aqui, venham, porque essa peça ficou um absurdo. Então ver pessoalmente é muito legal. Gostou? Animal. Tô apaixonado, então... Essa daí depois, antes que... tomara que vocês não venham pegar de volta, vai ficar aqui. Ó, convidamos pra, então, conhecer a atração, pegar pôster, conhecer a peça, de tudo um pouco. E tem outras atrações aqui também. Tem outras atrações e, claro, pra vocês virem se divertir, principalmente, né? Porque a ideia do Escape é essa, ter uma experiência e vocês estarem exatamente dentro do mundo de Peaky Blinders. Essa é a ideia. Bom, é isso então, pessoal. Não se esqueçam de qualquer forma de deixar aí nos comentários quais outras atrações vocês esperam ver futuramente aqui no Escape 60. A gente quer saber de vocês o que vocês estão esperando. E agora vocês vão conferir como foi essa dinâmica em equipes com o pessoal Iron e convidados. Inclusive o Caio vai estar lá no sofá falando com vocês. Mas antes disso, eu deixo vocês com um teaser. Um VTzinho. Um VTzinho. Vera, manda boa, vai. Vera, manda aí um teaser da atração SOS Salvem Nossas Almas, que tem aqui no Escape 60. Qual unidade? Henrique Schaumann. Então, Henrique Schaumann, pra quem quiser visitar, a gente vai deixar o teaser aí pra vocês darem uma conferida. E depois, vocês vão ver o Caio lá no bate-papo no sofá com o Marcelo pra falar um pouco mais de como foi a dinâmica da atração Peaky Blinders. Vocês foram convidados para um jantar na casa de Henry Schaumann para comemorar 10 anos de formato. Ao entrarem na casa, vocês percebem que foram trancados e descobrem que Schmock está morto há anos. Na mesa, vocês encontram vocês se arrependerão de tudo o que me fizeram. E agora, vocês terão 60 minutos para saírem da casa. Não percam tempo. Caso contrário, suas almas serão levadas para o além, onde passarão o resto da eternidade em sofrimento! Então, Thiago, quer dizer que você ganhou com o time que você não escolheu. É isso? Exatamente. Você é um péssimo técnico, mas um bom jogador. A sorte estava ao meu lado lá no dia do jogo. Foi muito legal. Nossa. Então, mas conta pra gente, você foi chamado porque você ganhou um desafio na live da Pizzi, certo? Isso. A gente teve que responder uma pergunta sobre a série do Peaky Blinders. Eu sou fãzaço. Ai, que incrível, a gente pode ser super amigos. Com certeza. Respondi desesperadamente, correndo para poder ganhar e fui com, o pessoal me chamou, fiquei muito feliz. Aí a gente foi lá no Escape e a sala é sensacional. E foi com a galera, tinha a galera da Iron também, tinha. Né? O pessoal da Iron era mais ou menos? Não, foi nossa, foi sensacional a galera. Eram dois times. Eram dois times, mas não precisa mentir, Thiago. Pode falar a verdade. A galera da Iron é muito difícil, né? Cara, é legal. Pô, teve todo uma pessoa mundo que sentou exatamente aqui nessa posição que eu estou, não vou citar nomes. Certo. Já apareceu aqui do lado da Jéssica. Não foi você. E tinha uma única missão, que a gente fala nas regras, para não quebrar nada, não forçar nada, não mexer na iluminação. A pessoa entrou com tanto sangue nos olhos, começou a desmontar a atração inteira, mexer na lâmpada. Então não mexam na lâmpada. Não mexam na lâmpada, e daí ela entrou em desespero, né? Porque eu quase, mas ela jogou bem. Mas aí as duas equipes saíram
as duas equipes saíram e isso que você falou, né? A gente, primeiro, as duas equipes montaram, né, o time. Então foi o time do Thiago e o time do Nando. Eles montaram e daí a gente no final trocou, né, justamente os técnicos, né, para causar essa brincadeira e a discórdia, porque depois todo mundo queria matar o Thiago, né, porque ninguém escolheu. Entendi. E daí, no final, o time do Thiago aí deu sorte, escapou com 4 minutos e 35 segundos, não era isso? E ainda rolou uma discussão em casa, porque eu não escolhi a minha irmã, que minha irmã foi junto comigo, ela falou, que legal. Mas aí você sabe escolher bem, então você conhece a irmã, né? Então... meu irmão não me escolheria. Vixe. Então é isso, vocês que são fã de Peaky Blinders já assistiram aí a série, igual a Jéssica, igual o Thiago. Você viu também, Andrei? Lógico. Todo mundo aqui é frio calculista. Só eu que tô defasado aqui, então. Você não assistiu? Vamos, põe o Thomas Shelby de novo aí, nosso querido Cillian Murphy. E essa peça dá uma... Olha, a basezinha... inclusive é legal falar, todo mundo que for lá na sala de Peaky Blinders, certo, Caio? É isso aí, vai ganhar... Um pôster, tem um pôster dessa peça aí, exclusivo da Iron. Um pôster A3, pôster grandão. Grandão. E daí quem participar vai ganhar. Então, participou, já ganha no final da atração. E agora, vou falar uma curiosidade desse pôster aí, enquanto a gente vê a peça. A gente fez a primeira arte do pôster, ela não aparecia inteira, a gente tinha tirado a base. Aí a gente olhando, a peça tá tão bem feita que a gente olhou, pô, mas ninguém vai ver que é uma estátua, vão achar que é uma foto do cara aí, do Thomas. Então não vai, a gente tem que mostrar que é a estátua da Iron. Não basta só o logo, a gente pôs a peça, então é um pôster bonito ali com a peça inteira. Esse sobretudo eu gosto desse visual do Thomas. Não, tá muito bom. E nessa temporada ele tá meio com a mesma visual, né? Troca de cabeça, né? Tem a com e sem a boininha. E a peça representa bem a série. Eu acho que a primeira vez que eu bati o olho nela, eu achei incrível. Assim como a série é uma coisa de outro mundo, mundo. É uma que faltava. Eu sou encantado pelo Cillian Murphy, adoro o ator. E na última temporada tem a Anya Taylor-Joy também, que é outra atriz que eu adoro, então me vi obrigado a assistir logo. E essa peça está representando não só o ator com uma perfeição incrível, um trabalho incrível que não sei quem esculpiu, quem desenhou, mas tá de parabéns, que eu olho a peça e falo Peaky Blinders. E é um visual que a gente não tá acostumado a fazer assim, né? Esse terno mais antigo, um sobretudo. Então, é uma peça diferente, né? A gente não tá acostumado a Apesar que sobretudo, os melhores usam sobretudo, né? Mas... Mais terno, alfaiataria, assim. Muito legal. Aí se não tomar cuidado, a peça tira toda a sua concentração lá na sala. Exato. Eu fiquei uns 5 minutos, pelo menos, ali olhando a peça. Tá vendo? Não foi? Tá vendo? Se vocês sabem que o time dele ganhou, não foi por culpa dele, hein? A gente teve que recalcular um pouco do tempo, porque justamente isso que o Thiago falou é verdade. A galera, a gente já tá rolando isso aí. A partir do momento que vocês estão assistindo esse vídeo, então todo mundo entra e começa a olhar assim, a galera sai elogiando muito. Então a galera fica muito feliz também. Quando ganha o post, a galera, nossa, que demais. E pergunta, porque querendo ou não, a gente tem um público um pouco diferente, né? Que não é tanto de colecionador, então a galera olha, nossa, como funciona. Então é uma parceria bem legal, a gente pode fazer outras coisas também. E é legal que como não pode entrar com o celular, a galera não pode tirar foto. Então a memória é pessoal, é sua, vendo a peça lá e lógico, depois você leva o pôster e tal, que tem a foto, mas fica ali guardado. Então é isso, Escape 60, a gente já fez outras parcerias aqui também, inclusive no Inside, né, fizemos Verdade, Inside 2020, foi isso? 2020, nosso primeiro Inside, tivemos... Foi aquela vergonha da Ana e do Pernizila, né? Exato, mas tudo bem, acontece, né? Eu tenho uma coisa que eu esqueci, nem sei se eu posso falar. Bom, aí você fala e a gente corta qualquer coisa, Vera corta. Ô Vera, me ajuda aí, o Vera é meu parceiro. Seguinte... podemos colocar também, para quem acertar uma pergunta aí junto, a gente vai ter os orcs aí, a gente pode liberar uma atração também de Peaky Blinders, para quem acertar a pergunta no Insta também. Você que manda, é você que manda. Então vamos fazer aí também no final, então. A gente faz uma pergunta só de Peaky Blinders. Isso, só de Peaky Blinders. Você vai fazer, Eu não sei, eu tô nervosa. Já vai pensando, já começa a pensar aí. Pra mim, falar, você que vai fazer. Você vai fazer. Então a Jéssica vai fazer a pergunta aqui de Peaky Blinders. Me ajuda. Prêmio do Caio aqui, quem acertar vai ganhar um pacote lá para ir de uma graça, atração aqui em São Paulo, tá? Tem que ser em São Paulo, então, porque só tem aqui na unidade da Vila Olímpia. Então, se acertar a pergunta, é válido aqui para São Paulo. Então, aí a pessoa vai sozinha e lá forma-se o time? Como não, é que ela vai poder levar até 8 pessoas. Porra, então, olha só, não é um prêmiozinho. Aí, não, você a gente pode responder. Vocês não. Vocês não podem. E a Jéssica também não quer que vai fazer a pergunta? A Jéssica ali. Eu não sei o que eu faço. Então você, fica ligado aí no final também, responder ali na caixa de perguntas do Instagram da Iron Studios, mas tem que seguir lá o Escape 60 também. Escape 60 oficial. Já vai lá no Instagram, segue o Escape 60, fiquem ligados que a gente vai abrir a caixa de respostas para fazer a pergunta e vocês responderem lá. Quem ganhar, pacote até
A pessoa e mais 7, é isso? A pessoa e mais 7 é uma pessoas, equipe de até 8 mais 7 pessoas. pessoas. Exatamente, a equipe Nossa, é a sala própria. deve ser grande. Leva a família, daí... Leva a família ou convida o pessoal que você acha que não vai sair pra largar lá pra sempre. Se a pessoa não sair, ela fica lá? Daí a gente vai empilhando os corpos, né? Entendi. É bem Peaky Blinders mesmo, né? Entendi. Joga no Rio. Joga no Rio, que lá a gente Então não tá tem. bom, então é isso. Vamos agora, Vera, vamos agora. Peaky Blinders teremos mais em breve. Teremos em San Diego, certo, Jéssica? Opa! Teremos em San Diego. Dá um Peaky spoiler Blinders. aí, vai. Jéssica, dá um spoiler, vai. Não dá. Não faz pra Jéssica. Não, vai, Jéssica, só um. Não posso. Mas sim, a gente vai ter quem você tá pensando. É isso. Ah, Então, tá bom. quem vocês estão pensando estará lá. vai. Vamos lá, Vera. Então vamos seguir, porque ele também estará em San Diego. Casey Jones. Ó, Casey Jones é o meu personagem favorito das Tartarugas. Seu também, Andrei? Porque ele é o cara... Não que ele seja muito normal, porque com esse braço aí, né? Não é qualquer cara. Mas assim, ele é o cara que vai lutar sem treinamento, sem nada. Ele pega o que ele tem e vai pra porrada. Brigador de rua. E acho que ele também tem meio aquele visual dos anos 90, né? De ser descoladão, Isso, cara, com cabelão comprido, meio sujo. Ele Todo é o mundo cara, queria lembra ser do Clube dos 5? O... Esqueci. O grandão. É, o cabeludo. Cabeludo. Cabelo comprido era Todo símbolo de mundo queria ser rebeldia assim. nos anos Todo mundo 90. queria ser assim nos anos 90. Todo mundo queria ser o Casey Jones, é verdade. É Já que verdade. não dava pra ser uma tartaruga, né? Até porque hockey era uma parada que não rolava no Brasil. Não Então rolava era no muito... A gente lembrava da máscara por causa do Jason e tal, né? Então... E eu tive meu primeiro contato com um filme, com as Tartarugas Ninjas. Ah, sim. Eu sou de 92, eu tive o primeiro contato com um filme. Depois eu fui pra animação. E eu já gostava dele no filme. Não, e ele tá muito... Jéssica, ele tá Lindo, né? forte, tá lindo. Vários detalhes. Não, essa peça aí, eu acho, é que o jeito que ela veio, ela vai vir mais inteirinha, né, pro pessoal de casa. Mas sim. o jeito que a gente recebeu ela, pra montar, ela veio em muitos Parecia pedacinhos. um model kit. Olha o detalhe, Olha o detalhe do taco aí. Ela tem muito tacozinho, então é bastante detalhe, é uma peça bem rica, assim, bem bonita. E Então- essa base é bem underground, né? Sim, sim. Olha os detalhes aí, tá... Bem E, completo. e aí, Thiago? Gosta de Sensacional. tartarugas? Eu acompanho desde os filmes antigos, assistia. Então é nostálgico demais, é muito bom. Nossa, Não, e é legal que as peças das tartarugas são muito completas e cheias de detalhes. E com o Casey Jones a gente seguiu essa linha também. Então, acho que a Os linha... shurikens ali, ó, nos cantos. A linha dos tartarugas. As outras, ela encaixa com as Não, tartarugas? nem as das tartarugas encaixam Elas têm 100%, né? cor de base, meio que assim, todos como se os tijolos... Mas não é um quebra-cabeça, você posiciona do jeito que você quiser. Elas viram tipo um diorama gigante, mas é meio que o nosso diorama da Sentinela, sabe? Sim, cada um tem um pedaço ali, cada um tem um pedaço do... Perfeito. É o que eu preciso saber pra comprar todas. É isso, Então ele tá aí com a ombreira, a joelheira, a lata de lixo, que é uma coisa muito urbana das tartarugas, né? Não, muito legal. Sensacional. As caneleiras de goleiro de... porque essa máscara goleiro de hockey e tal, as caneleiras. Então, eu acho que a máscara é que chama muita atenção, né? Sim, Os personagens, desde sempre, essa máscara, essa questão de mistério. Quem é a pessoa atrás da máscara é muito bacana. Não, e os detalhes do Casey, da mochila dele... Do Casey, né? Eu sou íntimo dele. Da mochila dele, com os tacos ali. Muito bacana. Ele tem um taco de beisebol, não é só taco de hockey, ele tem taco de golfe, taco de beisebol. É o famoso que tiver no chão a gente bate. Exato. Porradaria. Inclusive, anunciaram um jogo retrô ali de tartarugas que eu já garanti o meu online. Também. Muito bom. Ele podia fazer parte do Street Fighter, entendeu? Do Mortal Kombat. Não, pode botar o Casey Jones, já hein? assistiu as tartarugas, né? Acho que da Liga da Justiça. Mas não o Casey Jones. Mas não o Casey Jones. Podia aproveitar já a licença. Então o Casey Jones entrando aí pra linha de Tartarugas Ninja 1 pra 10. Tem os 4. Temos os 4 tartarugas, temos as versões comics. E agora o Casey... Agora o Casey Jones. Você quer dar um spoiler ou você quer não? Vai, Jéssica. Mas vai, teremos vai, em vai. San Diego mais. Teremos. Sim. Teremos mais, então. Teremos mais Tartarugas Ninja em San Diego. Pode, pô, Bassoli Não pode. é Não legal, pode é tanto. legal. Ela sabe que não. A gente vai lá no escape depois, a gente coloca o Bassoli preso na sala. E agora vamos pra licença, minha licença favorita neste momento. Pode pôr aí, Vera. Vocês já sabem? Não. Porque isso... Não, você já sabe qual é a minha licença. He-Man, Mestres do Universo, Stratos. Eu era fãzaço do Stratos, que ele era o brother voador do He-Man. Então, eu tava vendo recentemente, inclusive, um episódio com o Stratos, que é aquele que ele é chamado de traidor.
que o Que é esqueleto muito vem... triste esse episódio, cara. Animal. Eu tava meio... Porque ele nunca, jamais traidor, trairia. que é isso. É da hora essa pecinha. E é legal que ela tem os detalhes das penas e dos pelos, né? Porque ele é peludo e tem nos braços aqui. Essa mescla, né? Ficou muito legal. E ele ficou alto, né? Sim, uma peça alta. E essa nuvenzinha também é bem bonitinha, né? É, Ela é meio dinâmico, cartoonzinha. né? Isso, né? exato. O movimento da peça tá sensacional. Nós carinhosamente chamamos ele de Flying Monkey. Ele tá bem ambientado na base. É porque a gente chama, porque a galera da fábrica não conhece os personagens, os caras eles apelidam. Eles dão os apelidos. Eles apelidam. Arara Azul. Tipo o Super-Homem Blue Man, sabe? Nossa, e aí às vezes, a gente fica tipo, quem que é esse? Aí, é o Strato. É o Strato. É o Goro do Mortal Kombat era o Shaolin Mon, que era um negócio assim. Polladot Man, que é o Olha o detalhe atrás, né, do jetpack dele. E é uma linha que o pessoal tá pedindo demais da Iron, né? Que é sempre mais e mais personagem. Eu acho muito legal que a gente tá sempre trazendo, porque Pernizila deve estar horrorizada. Lembra? Coitado, Pernizila, toda vez que a gente mostra o He-Man, a galera marca ele aqui. É igual a Thalita com Jurassic Park, quando a gente fala... Os dois andam juntos, né? Mas, o detalhe do Stratos, inclusive, as peças, se vocês quiserem mais de He-Man, aí deixem nos comentários que a gente está ouvindo vocês para fazer. Temos muito mais por vir, muito mais em San Diego. Agora é tudo San Diego. San Diego tem 150 peças, imagina... Vai lá, Jéssica, fala aí qual que vai ser o próximo de He-Man. Como tá o rolê lá? Não, e era legal... Eu vou tirar um spoiler aí. As figuras de He-Man, o Stratos, ele tinha com as penas do braço azuis e com as penas vermelhas também, se eu não estou enganado. Tinha um variante ali, eu não sei qual é que era. Quem lembrar aí, deixa nos comentários. Mas tinha um lance assim. Os brinquedos de Motu tem mesmo variante de cor. Tem variante, é isso aí. O nosso esqueleto, Qual? Olha lá, ia vir spoiler já. Eu tô em dúvida. Já ia vir spoiler. Não, então, segura essa dúvida. Eu falei que ia sair alguma coisinha. Eu tô muito em dúvida, eu não lembro se a gente já lançou ou não. Então, eu perdi o insight. Tivemos fã de He-Man também. Nossa. Você gosta de tudo. O que a gente já lançou de He-Man, de desenho dos anos 90, que eu sou de 88. Nossa, TV Globinho, TV Colosso. TV Colosso. Você gostava de TV Colosso, Jéssica? Você lembra de TV Colosso? Sim, TV Priscila, Colosso. você gostava da Priscila? Mas eu era bem... Eu tinha, tipo, sei lá, 3, 4 anos, assim. A minha, tipo, 9 anos, assim, quando você tá lembrando, é tipo Disney Cruise. Disney Cruise. Bom também. Eu entendi. Então é isso. Vamos fazer um breve intervalo para ir para o último bloco e derradeiro para fazer os sorteios, mostrar a peça final do dia. Acabou de peça? Não, teremos a peça final, a derradeira aqui deste Inside de junho, porque não tivemos tantas peças hoje, porque estamos guardando para San Diego. Agora tudo é San Diego. Nos vemos lá, mas daqui a pouquinho a gente volta com a peça final, sorteio das peças aqui. Não se esqueça de aproveitar o speedrun aqui de 50% de desconto em todas as peças que estão aqui abaixo. Se inscrevam, por favor. Compartilhem, deixem o seu like agora aqui para a gente ajudar aqui no nosso canal a levar o Inside Iron Studios Day para mais pessoas. Mas principalmente, Jé, a gente vai fazer esse intervalinho porque, Vera, vai pegar um bolo aqui para a gente cantar um parabéns no último bloco aqui, por favor. Vai na padaria aqui do lado, tem um bolo bonito. Vai ali, pega pra gente e traz o bolo aqui pra gente cantar parabéns. E daqui a pouquinho a gente volta. Uma hora menos daquela história. É isso. Lá que não entendi nada. Último e derradeiro bloco desse Inside Iron Studios Day de aniversário. E estamos, olha, o Vera trouxe o bolinho. Não, muito bom, Vera. Tem até um docinho. Tem docinhos. Posso comer depois? Pode, daqui a pouquinho a gente vai comer. Vamos cantar parabéns.
Mas, antes da gente finalizar aqui, lembrando, ó, últimos momentos para aproveitar o speedrun, 50% de desconto em itens Marvel, Marvel, DC e Universal. E os itens que estão no site. Entra lá, vai ter o banner bonitão, vocês clicam lá e são esses itens apenas que estarão com 50% de desconto. Já tá acabando. Se inscrevam quem não se inscreveu, curtam, deixem seu like. Amanhã nos veremos no Roadshow para mostrar as peças aqui que mostramos aqui ao vivo lá para vocês com a galera. Inclusive, Gé e pessoal aqui, vocês já foram em alguns também. O Caio vai lá direto, né? Uma vez por mês a gente tá fazendo um Fan Day lá na loja, além do Roadshow. Em maio fizemos um de Star Wars, com o pessoal de Star Wars. E esse mês agora fizemos de Jurassic Park. Veremos qual vai ser o do mês que vem, não sabemos ainda. Mas também estamos fomentando pra gente se encontrar, né, Caio? É legal. Vocês trocaram aqui, eu estou me confundindo. Porque o legal é não só colecionar, mas encontrar a galera, interação, né? Conversar com o pessoal. Isso mês que vem tem... Fazer as amizades. Thor. Tem o quê? Thor. Jéssica. Spoilado. Tem Thor. Tem filme do Thor. O filme, tá certo. Não, gente, se a gente vai fazer o Thor no filme do Thor, não sei. É às óbvio, vezes não. Tá certo, é óbvio. Mas que vai ter em Thor, San de Diego. repente. E Thor, que vai ter em San Diego. Thor. Tudo agora é San Diego. Então, mas aí de repente a gente pode reunir um monte de Thor. Opa! Então, daqui a pouquinho as peças do sorteio, eu fiquei procurando o bolo. As peças do sorteio estão aqui. Vou fazer as perguntinhas já. Mas antes da gente terminar, vamos colocar aí, põe na tela, Vera. A última peça! Sacanagem, hein? Essa tava faltando, hein, André? Tava faltando. Era essa? Era essa. Aquela que a gente batia o papo nos bastidores. Exato. Então faltou você... ele, né, Memória? Exato. Você que está fazendo diorama de Moria aqui com os orcs, que vamos sortear, Gandalf, o Cinzento, era a última peça que estava faltando para esse diorama. Já tínhamos a sociedade completa. Olha que sujinha a barra dele. Não, e os detalhes ali do manto. O manto, a espada tá muito bem esculpida. O staff dele lá, o cajado. Cajadão bonitão. E a pose dele de ação me remete muito ao filme. Muito, né? Muito ao filme. Muito a movimentação dele de desespero naquele momento, de ter que cuidar dos hobbits, ao mesmo tempo tá entrando um bicho gigante pela porta que ele não sabe nem como que aquele grupo vai lidar direito com aquilo. E tem aquela cena clássica, né, que foi até o teaser da nossa edição passada, que é o Pippin derrubando o balde no poço ali, e vai caindo, e ele fica puto. E era uma peça que todo mundo esperava, né? O primeiro Gandalf que a Iron lançou é incrível, bem, né? É incrível. Mas é um Gandalf mais, né, apaisana ali, ele tá e esse aí aquele pessoal que não conseguiu pegar o primeiro Gandalf vai ter uma oportunidade incrivelmente para pegar agora uma posição totalmente diferente. Mais em ação. E vai ficar bonito ornando com o resto da coleção. Gostou, Caio? É fã de Senhor dos Anéis? Eu curto, eu não sou tão fã quanto o Andrei, né? O Andrei até a cueca do Senhor dos Anéis. Mas eu amo, acho muito espetacular e realmente essa figura tava faltando ali nesse diorama, né? Mesmo. E ele agora pronto aí para ir pro pau. E aí, Thiago, quem que falta aí para Senhor dos Anéis agora? Fizemos o diorama de Moria, tá fechado, fechou. Era essa peça que faltava para eu começar. Eu sou fanzaço do Senhor dos Anéis. Até tava comentando com o Andrei que eu comecei a assistir Oscar só para poder torcer na época que o Senhor dos Anéis estava concorrendo, quando ganhou então os 13. Você ficou puto com Mente Brilhante lá, porque ele roubou todos os Oscars do Senhor dos Anéis. Quando ganhou, no Retorno do Rei, ganhou aqueles 13, nossa, parecia final de campeonato em casa, eu gritando, minha mãe dormindo, o que está acontecendo? E, nossa, sensacional, a peça é maravilhosa. Tem uma ligação muito forte com o Senhor dos Anéis do cinema, né? Eu lembro que na época não tinha nem cadeira numerada. Não tinha, era fila. Era gente no chão. Sentava no chão, verdade. Então eu tenho essa memória muito grande por causa da minha mãe que me levou, nem sabia o que era. Ela falou, o Senhor dos Anéis, o que é o Senhor dos Anéis? 3 horas. O homem cheio de anel no dedo. Você vê que é como... E aí é bom, porque você não tá esperando nada, você não faz ideia do que vai acontecer. E a hora que eu assisti, eu vi essa cena, vi aquele Cave Troll estourando a porta, tanto que eu já cheguei até a falar em uma das lives da Pizzi que... Põe de novo aí, Vera, põe de novo. É um dos momentos mais marcantes pra mim de toda a saga, justamente por causa desse momento que eu vivi no cinema. E o movimento, né, da barba, do cabelo dele aí. Com certeza estará em casa. Sempre siga o seu nariz, lembra? Você tem o Cave Troll? O Cave Troll não, eu tenho a Phil Beast. Não, o Cave Troll é incrível também. Ele é muito da hora. Então é isso, o meu personagem favorito, até o pessoal que
que me conhece aí, me segue aí no Twitter e tal, é o meu avatarzinho, a Seu minha avatar foto é o Gandalf. É o Gandalf. Meu personagem favorito do Senhor dos Anéis, assim, de longe, gosto muito. Então, quem também é fã do Senhor dos Anéis, quem é fã do Gandalf, ou não precisa nem ter o diorama completo, na verdade, Não, né? Ele funciona, todas essas peças, na verdade, funcionam bem como peças separadas. É mesmo. Elas ficam bem bonitas. Pra quem começou a construir desde o Gimli e do Legolas, viu que elas ficam bonitas separadas também. Então, se você perdeu alguma peça, não vai ficar ruim na sua coleção o Gandalf lá do lado dos livros. Ela é bem marcante. Então, pra finalizar aqui, vou perguntar pra você, Caio, peça favorita do dia, de todas aí que a gente mostrou. Pode valer os blocos que você não tava também. De todos? De todos aí. Eu vou ficar aí com o Minicô Doutor Estranho. Olha só, puxou legal. lá a primeira peça Puxei do a dia, primeira hein? peça, eu falei com o Vera bateu no meu coração também, então é isso. É isso aí. Tiagão, você? Eu vou ficar com o Estranho, Doutor Estranho do Arif. O Sensacional a peça. Muito Sensacional a peça. E você, André? Não vou roubar a sua, tá, Bassoli? Então quê? eu vou ficar com o Tron do... Eu não Mentiroso. voto. Aqui, Você tá o mentindo. apresentador não vale Pra muito mim voto. seria o Gandalf, O sem Gandalf. Então dúvida. pode, não precisa roubar. Tem que ir no Gandalf. Briguem. Então, o Gandalf. O Gandalf. E você, Gé? Geral aí de todos. Difícil, hein? Não sei. Eu acho que o Tartaruga Ninja Casey Jones. Casey Jones? É. Então eu vou ficar com o Thomas Shelby, Peaky Blinder, porque apesar de eu não acompanhar a série... que é uma vergonha você não ter assistido. Não, mas eu vou recuperar isso. Mas apesar de eu não ter assistido a série, é um personagem que ele sai um pouco desse nosso nicho de cultura pop, assim, né? Hardcore, super-heróis e tal, ou fantasia, né? Ele é um negócio, uma série um pouco mais realista, digamos assim, de máfia e tal. Então, e pegou um público muito novo. A gente vê que todas as postagens que a gente fez dele fez muito sucesso e pegando uma galera diferente, né? O Caio pode falar bem lá, o pessoal que vai no escape, vai na sala também, não é necessariamente a galera que coleciona aqui. Então... É isso aí, o pessoal que não conhece curte, né? Então é bizarro. Tipo, não conhece, eu digo, o meio de colecionismo, né? Da peça, do boneco. Lembrando que ele já estava em pré-venda desde o início e todas as outras peças que a gente falou aqui já estão em pré-venda agora, a partir de agora em ironstudios.com.br, ironstudios.com e ironstudios.eu. Certo? Queria agradecer então, Thiago, um prazer, cara, Obrigado. Enorme. Inclusive, Vera, vamos chamar mais colecionadores aqui para participar com a gente. Legal. Acho que é uma experiência legal, não sei para você. Sensacional, foi incrível. Só tenho que agradecer demais a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Imagina, eu que agradeço. Andrei, brigadão por sua primeira participação também. Tamo Espero junto. voltar. É isso. Caião. Tamo junto. Valeu, ó. O Caio, daqui a pouco, fica ligado que a Jéssica vai fazer a pergunta. Eu vou fazer primeiro as perguntas aqui dos Orcs. A Jéssica vai fazer a pergunta do Peaky Blinders para ganhar a sala do escape. Então vamos lá, ó. Primeira pergunta para ganhar um dos Orcs aqui. Aí depois o Vera vai escolher aí no Instagram qual. Mas assim, ó. A primeira pergunta é muito fácil, né? Mas quem criou os Orcs na mitologia do Senhor dos Anéis? Na mitologia do Senhor dos Anéis, não é mitologia nórdica, nada. Quem criou os Orcs? Tá? Quem foi o primeiro lá que mexeu nos elfos e transformou... É dica isso? E transformou eles em orcs. É uma grande dica. Então é isso. Quem foi? Aí, essa é a primeira pergunta para ganhar um dos Orcs. Para ganhar o segundo Orc aqui, lembrando que são 3 prêmios diferentes. Mas qual? A gente vai falar qual Orc é? Não, aí o Vera decide lá, eu não vou me comprometer aqui. Você decide, Vera. E lá no Instagram da Iron, em @IronStudios. Não a BR, Iron Studios, tá? Qual ator da trilogia também deu voz aos Orcs? Tem um ator que participou da trilogia, fazendo outro personagem, que deu voz aos Orcs aí também. Essa é difícil, essa eu não sei. É boa pergunta, né? Boa pergunta. Difícil, né? E a última... tem que falar. Como eles faziam pra boca dos Orcs ficar preta, porque os Orcs tinham os dentes pretos, era meio pinguim do Tim Burton, assim, né? Então eles tinham aquela baba meio gosmenta, assim, preta. Como que eles faziam, como que a direção ali, a produção do filme fazia pra manter a boca preta dos Orcs, certo? Obviamente não sem escovar o dente, mas qual que era o truque que eles faziam, tá? Então essas são as 3 perguntas, vocês respondam lá, o primeiro que responder mais rápido, corretamente, vai ganhar o Orc respectivo. E agora, Jéssica, seu momento de glória aí. Eu posso super ler? Porque pode ler a sua pergunta. Você fez no intervalo, né, a pergunta? Eu anotei aqui, tá bom. tá super anotado. Então, lembrando que o prêmio tem que seguir lá a página do Escape 60 Oficial,
né? E seguir a Iron Studios, obviamente, para ganhar uma participação ali na sala, você e mais 7 convidados, uma equipe de 8 pessoas para ir lá visitar e tentar sair da sala em 60 minutos. É isso certo? aí. Ó, a minha pergunta é fácil. É o seguinte. É a 4ª vez que o Cillian Murphy e o Thomas, que é o Thomas Shelby, certo, e o Tom Hardy, que é o Solomon, certo, trabalham juntos em filmes. Ah, tá. Quarta parceria deles ali. Não é filme, né? Filmes e séries e tal, live TV, action. Uhum. Quais são esses 4... E tem que pôr Peaky Blinders também? Não. Não precisa. Não precisa de Peaky Então, Blinders. quais foram as outras participações aí? Cillian Murphy. É Cillian ou Killian? Cillian Murphy. Ah, eu chamo de Cillian, mas se deve ter fosse gente que do fala Tolkien, era Killian. Killian. A gente tem 1, 2, 3 filmes. 3 pra filmes. Se colocar. Então, ó. Isso. E o quarto é o Peaky Blinders. Então, diquinha da Jéssica aqui, são 3. Então, Tom Hardy e Cillian Murphy participaram em 3 outras produções aí de Hollywood. Hollywood, enfim, né? Cinema e tal. Quais são as 3? São as 3 Quem responder primeiro ali corretamente? Escape vai lá pro 60, Escape e lembrando que é só aqui em São Paulo, tá? Só isso. Isso, infelizmente, é só aqui em São Paulo que a gente tem. Mas aqui o pessoal que responder aqui dos Orcs e ganhar, a gente manda para qualquer lugar do mundo que você estiver assistindo. Pode ser América do Sul, na África, na Oceania, na Europa, na Ásia, enfim, América do Norte, América Central. Estaremos enviando para vocês os prêmios, certo? Então é isso. Encerramos por aqui. Vamos agora, vamos cantar um parabéns aqui. Calma aí. Primeiro, obrigado, Thiago, obrigado, Andrei, obrigado, Caio. Obrigado, acende a vela aí, vem, pessoal, vamos cantar parabéns. Vamos lá. Vamos, acende aí. Consegui. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Aê, Insider!